Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o podcast Religados. Meu nome é Bosco, tá certo? Estamos reiniciando, né? Estamos literalmente de volta ao podcast Religados. Podcast Religados, que antes eu dizia que é o seu amigo da segunda-feira à noite, tá certo? Mas o podcast Religados, a gente, obviamente, vai começar justamente as transmissões na segunda noite, tá bom? Mas a gente pode depois fazer alguma mudança. Então, por isso mesmo, eu quero dizer bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Satisfação demais, queridos, estar contigo, retornando aqui com você no canal do podcast Religados, tá bom? A gente deu uma paradinha no mês de dezembro, né? Falamos lá naquele momento que iríamos dar uma parada no mês de dezembro e retornarmos no mês de março, né? Tínhamos uma temporada, vamos dizer assim, bastante longa que não tínhamos tido férias ainda. Então a gente deu uma parada em dezembro e iríamos retornar em março. Mas estamos agora, de fato, não conseguimos retornar em março. Estamos retornando agora no mês de maio com muita alegria de ter você aí do outro lado a nos acompanhar, tá certo? Podcast Religados que tem o objetivo de edificar pessoas, de edificar vidas e ajudar a sociedade de forma grande. E desde já dizer que o objetivo, a partir de agora, do podcast Religados, os temas que nós vamos abordar é somente questões de ordem de religião, tá certo? Daqui a pouco a gente vai apresentar os convidados desse momento, desse nosso bate-papo aqui, né? Lembrando sempre que o podcast Religados é uma conversa de mesa, né? Então, o objetivo é justamente essa conversa de mesa abençoada. Daqui a pouco a gente vai apresentar os convidados e vamos falar dessa importância de se falar da religião, desse tema tão fundamental. E está conosco aqui do lado de cá da mesa, né, as nossas amigas componentes do Religados, Célia, né, a nossa irmã Edmilda. Bom demais estarmos juntos, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite ao irmão Bosco, aos nossos internautas que já estão aqui conosco novamente. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos novos episódios, né? Estamos aqui e vamos estar interagindo com você no decorrer desse ano, vários assuntos, vamos trazer aqui vários assuntos importantes. Sejam todos muito bem-vindos, os nossos convidados e aqueles que ainda já estão na agenda, né, que a gente já sabe que o irmão Bosco faz a agenda bem antecipada, e é um prazer ter você aqui conosco. Curtam, participe, que estamos apenas começando. Eu confesso que eu estava com saudade, viu? Eu fiquei com saudade, irmão Bosco. E estamos aqui de volta, né? É isso aí, gente. Olá para todos vocês que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, né, nesse novo formato, esse novo modelo de fazer podcast. Não estamos ao vivo, mas nós estamos aí com vocês e nós queremos estar toda semana. Toda semana, Bosco? Toda semana, a ideia é Pretendemos, essa, né? pretendemos. Pretendemos sim, toda semana estar com vocês, trazendo novidade, assuntos sobre religião, porque é um assunto que as pessoas se interessam muito. Então, a gente já diz aqui que vocês são muito bem-vindos, tá? Não se esqueçam de curtir, de compartilhar com a família, aquelas pessoas que se interessam pelos assuntos, porque nós estamos aqui com o coração aberto para compartilhar muitas coisas legais com vocês. Muito bom, exatamente, como vocês mesmo disseram, meninas, a gente estava realmente com muita saudade de vocês. Quero até dizer desde já, né, a gente estava já conversando aqui antes de iniciarmos, é um formato realmente diferente para o pessoal que está acompanhando aí, que era acostumado com o nosso podcast. A gente está justamente em novo estúdio, né? Por isso mesmo que a gente não começou no tempo que a gente prometeu de reiniciar, que era do mês de março. Mas a pegada do podcast Religados a galera já conhece. Inclusive, hoje um dos nossos convidados já é uma cara conhecida, né, do podcast Religados, né? E o outro convidado é alguém que Quem está... será, hein, Bosco? O outro que está conosco nesse momento, né, nessa entrevista, é alguém novo no sentido de uma cara que não é conhecida da galera de casa, não é um rosto que é conhecido, mas é uma pessoa ímpar no sentido do conhecimento do tema que vai ser falado aqui nesse momento, tá certo? Inclusive, eu vou ter que me acostumar a não dizer essa noite, tá bom? Porque justamente como é uma gravação,
Tá certo? Então, a gente fica muito feliz, queridos, de estar contigo, de fato, nesse momento, tá certo? Satisfação mesmo que você possa seguir o canal Religados. Não deixe de fazer sua inscrição no Religados Podcast e também não deixe de ativar o sininho das notificações. Então, se inscreva no canal do YouTube do Religados Podcast, tá certo? E também nos siga no Instagram, no nosso Instagram, que tem o mesmo nome, Religados Podcast, porque justamente vamos ter cortes baseados nesse bate-papo de hoje no nosso Instagram. Então, do outro lado da mesa, estão os nossos dois convidados nesse momento, nesse bate-papo. Não é uma entrevista, né? É um bate-papo. É um bate-papo com certeza muito edificante, informativo, interessante demais e muito importante. Temos aqui a presença do nosso querido Berg Lucena, que já é um rosto bem conhecido dos Religados, né? Berg Lucena é um dos campeões de audiência do Religados. E temos a grata satisfação de recebermos o Frei Pedro Igor, né? Então temos a grande alegria de recebermos o Frei, tá certo? Inclusive, a gente já combinou aqui também, durante o nosso bate-papo, a nossa conversa, ele explicar essa questão da hierarquia, né? Por que é Frei Igor? Por que não, por exemplo, Padre Igor, né? Por que não Arcebispo Igor? Mas por que Frei Igor? Então ele vai, Frei Pedro Igor, né? Vamos entender isso daqui a pouquinho. Então vamos começar com o Berg. Berg, querido, satisfação de estar contigo de novo no Religados, nesse primeiro momento aqui nesse novo formato. Boa tarde. Olá, Bosco, tudo bem? Olá, Célia, Edmilda, um abraço para todos que estão nos acompanhando. E eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, acredito que é a quarta vez, né? Quarta oportunidade, 2 debates, uma entrevista muito bacana que eu tive com vocês. E só me apresentando rapidamente, eu sou Berg Lucena, sou casado com Ana Paula, tenho um filho chamado João Lucas, sou consagrado à Comunidade Católica Divina Misericórdia, também faço um podcast lá na Cura em Caruaru chamado Ecclesia Christi, lá no estúdio Carlos Acutis, na Cura de Caruaru, tá bom? Convido você também a se inscrever no Religados e se inscrever também no Ecclesia Christi, que também traz conteúdo religioso nesse podcast de âmbito católico. Meu querido Frei Pedro Igor, satisfação demais de ter você. Seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, né, a Bosco, Célia e Edmilda, não é isso? Berg também, que é um paroquiano nosso, já nos conhecemos há bastante tempo. É uma alegria estar com vocês, né? Espero poder contribuir, principalmente sobre o tema que iremos explanar no dia de hoje. Muito bem. Então, para de fato começarmos a falar aqui, pessoal, o tema que nós vamos abordar hoje, tá certo? É um tema que entendemos que é um tema do momento, é um tema realmente do momento, sobre o conclave. Nós vamos entender desse momento de hoje o que é o conclave, tá certo? Na verdade, o tema será uma pergunta provocativa, no sentido de chamar a atenção, e também provocativa no sentido dos nossos debatedores, né? Não de querer provocá-los no sentido de exaltar ou rebaixar ninguém, mas no sentido do pensar, no sentido da reflexão, né? No sentido, de fato, da reflexão, que é um dos objetivos do Religados. Então, o conclave é de Deus? Então vai ser o pensamento que nós vamos refletir, né, que o Frei Pedro Igor e Berg Lucena vão nos responder nesse episódio do podcast Religados. O conclave é de Deus? Então você aí que vai acompanhar essa transmissão, não deixe então de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal Religados Podcast, ative o sininho das notificações. E também então nos siga no Instagram, siga-nos no Instagram Religados Podcast, até porque é bom seguir no Instagram, porque justamente haverá cortes desse episódio e você nos acompanhará, digamos assim, com mais facilidade, estará sempre dentro da temática do Religados. Quero lembrar então que estamos de volta hoje e a partir de agora todos os episódios serão relacionados à questão da religião. Então falaremos assuntos de ordem religiosa e nada melhor do que começar com o conclave. É de Deus? Então é sobre isso que nós vamos pensar. Então vamos começar justamente com o Frei Pedro Igor e Berg Lucena respondendo essa pergunta que a gente combinou, né? Foi uma ideia que eu pensei, como eu disse, um pouco provocativa a pergunta. Então seria interessante o Frei explicar o que de fato seja o conclave, né? O que significa a palavra conclave, né? Essa questão aí da morte do Papa Francisco, e essa semana está sendo decidida aí, ou pelo menos começando a se decidir, os cardeais no conclave. Então eu queria que você explicasse e você vai dizer se é de Deus ou se não é de Deus. Só isso. Fica à vontade.
Eu creio que talvez o que a gente precise explicar é que não tem como essa pergunta ser respondida. No sentido de que nós não podemos enquadrar o conclave nesses parâmetros bom ou ruim, de Deus, não é de Deus, divino, humano. Por quê? O conclave ele é um mecanismo de eleição, né, muito eficiente, né, porque tem mais de 800 anos que a igreja utiliza o mesmo método para escolher o sucessor de Pedro. Então, não tem como a gente enquadrar o conclave dentro desses parâmetros. Então, eu já começo respondendo por aí, até porque realmente é uma questão muito importante para nós católicos, né? Mas, diante da própria morte do Papa, agora a gente viu como isso vem também tocando a vida de outras pessoas. Né, a internet, principalmente, né, com as pessoas super interessadas, como é que acontece, por que tem esse nome, por que tem todos esses ritos e tal, né, porque tem toda essa questão da hierarquia própria do catolicismo. Então eu começo por aí. Em primeiro lugar, pela própria palavra que já fala, né, conclave vem de conchaves, né, ou seja, os cardeais, eles são literalmente trancafiados dentro da Capela Sistina, né? E aí eles têm a obrigação, que é a principal função de um cardeal, é de escolher o Romano Pontífice, né? Que para nós é popularmente conhecido como Papa. Né? Então, a principal função deles é essa. Né? O conclave, enquanto instituição, poderíamos dizer assim, ele é recente na história da igreja, né? Porque a igreja ela surge com Jesus Cristo, logo depois vem a figura de Pedro, né? E aí vem todos os sucessores de São Pedro, mas o conclave, como eleição do bispo de Roma, ele é recente, ele é do século XIII. Então, assim, recente 800 anos, né? Mas quando a gente fala de cristianismo, de catolicismo, a gente sabe que é uma instituição que já vem aí há muitos anos. Então, para nós tem um peso, uma importância, né? Porque não é como qualquer eleição. Né? Isso é interessante porque durante esses dias, e com certeza vocês também vêm acompanhando, né, os memes. Então a gente vê os santinhos com cardeal, a foto de cardeal tal, vem a musiquinha... Casa de apostas. Isso. Casa de apostas, hoje eu vi isso aí. Vem o número do cardeal, a musiquinha do cardeal, e assim, não tem como a gente enquadrar a eleição do Papa dentro daquilo que nós conhecemos das nossas eleições para prefeito, deputado, vereador, porque para nós, os católicos, claro, apesar de eu falar novamente que não tem como a gente enquadrar se é de Deus, não é de Deus, se é divino, não é divino, porque é um mecanismo humano, né? Mas para nós existe alguma coisa aí de divino, né? Porque nós acreditamos que o Papa ele é sucessor de Pedro, né? E para nós a figura de Pedro tem um peso, né? De acordo com aquilo que nós podemos ler em São Mateus capítulo 16, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, para nós, o peso da figura do Papa é muito emblemática. Né? Talvez Berg queira E só dando complementar. sequência ao que Frei Pedro Igor está falando, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso foi dito em Cesareia de Filipe, né? Território romano. E toda modificação de nome significa uma missão que é dada àquele indivíduo, como, por exemplo, Abrão, né, se tornou Abraão, porque tinha uma missão específica. Né? O Paulo antes Saulo, né? O Pedro antes Simão. Então, toda mudança de nome significa uma missão específica que é dada por Deus. E quando se fala o conclave é de Deus ou não é de Deus, não é? Eu lembro exatamente a sequência de Mateus 16, 19. Te darei as chaves dos céus, o que for ligado na terra será ligado nos céus, o que for desligado na terra será desligado nos céus. O conclave é um sistema pelo qual hoje o Papa é eleito, né? O sumo pontífice é eleito. Antes era por indicação. Né? O Lino, por exemplo, foi indicação do próprio Pedro, né? Era discípulo do próprio Pedro. Então veio Lino, Cleto, Clemente, e tem toda a sucessão apostólica na história da igreja. Isso é lindo de se ver. Nesse exato momento, se você for pesquisar, inclusive, através das redes sociais, vem a imagem, ano da eleição pontifícia, morte daquele determinado Papa que passaram décadas sendo sumo pontífice, outros que passaram 15 dias, 32 dias, mas todos tiveram o seu papel na condução da Igreja de Cristo. E essa sucessão apostólica, inclusive, é bíblica. Né? A sucessão de Judas está na Bíblia.
E isso mostra que a Igreja Católica vem dando sequência a tudo aquilo que foi edificado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Meninas, à vontade. Sobre o conclave, né, que vem de trancar os cardeais para escolher. É cerca de 800 anos que Isso. o senhor falou. Isso. Então, a minha pergunta é: por que aconteceu esse sistema? Tudo tem um porquê, tudo tem Claro. uma história, Sim, né? sim, sim. A partir de quando, de qual motivo, o que foi que incentivou trancar os cardeais para decidirem essa eleição do próximo Papa? A sua pergunta é maravilhosa porque a história do conclave é uma história muito interessante. Eu sou um fascinado pela história da igreja. Eu gosto bastante. E é interessante que a forma que Deus atua, e aqui, claro, é uma questão muito minha, mas a forma que Deus atua utilizando o ser humano, né? E os vários meios, como as coisas vão acontecendo ao longo da própria história. O conclave, tal qual como conhecemos hoje, enquanto mecanismo de eleição para o Papa, ele surge no século XIII por um motivo assim muito interessante, né? Desde o do século VIII, né, já existia a figura do cardeal, né? Os cardeais faziam parte do clero de Roma. Então, padres e diáconos, eles eram os cardeais, ou seja, eles auxiliavam diretamente o Papa no governo da diocese de Roma e nos outros mecanismos da igreja também, nos outros organismos. Na eleição, precisamente, do sucessor, e aqui eu vou usar a minha colinha para poder ajudar vocês também e me ajudar também, na eleição do sucessor do Papa Clemente IV, né, os cardeais se reuniram na cidade de Viterbo, né, naquele período fazia parte dos chamados Estados Pontifícios, né, e eles tinham o encargo de eleger o Papa. Eles demoraram 3 anos. É o maior conclave que nós temos registrado de tempo, né? Foram 3 anos que eles passaram para escolher o sucessor do Papa Clemente IV. Só que assim, o pessoal da população de Viterbo começou a ficar sem paciência. Mas vocês já deviam ter escolhido o sucessor do Papa há muito tempo, né? E eles começaram. Então, eles realmente trancafiaram os cardeais dentro do Palácio Apostólico de Viterbo, né? E começaram, então, a reduzir a entrada de alimentos. Isso mesmo. Então, isso mesmo, para obrigar eles a escolherem um sucessor do Papa. Inclusive, durante esse período, morreram 2 cardeais. Provavelmente por causa dessa situação da comida ser muito pouca, da qualidade do estado ali do prédio. Então, eles foram forçados realmente a eleger o sucessor do Papa Clemente IV. E o sucessor do Papa Clemente IV foi o Papa Gregório X. E esse Papa Gregório X ele é muito interessante porque ele não era padre quando ele foi eleito Papa. Ele era um diácono, né? Não estava dentro do conclave, inclusive estava na Terra Santa quando foi eleito, e ele demorou simplesmente 4 meses para chegar até Rapaz, que Viterbo luta. para poder assumir a indicação, né? Então, assim, claro, depois ele foi ordenado padre, foi ordenado bispo, né? Mas é um dado interessante e a partir daí é que se estabelece oficialmente um mecanismo de eleição chamado conclave, a partir do Papa Gregório X, no século XIII. Ele estabelece que, a partir de agora, né, eles realmente são trancafiados e só sairão dali quando tiver o escolhido. A história da igreja é muito linda e nesse mesmo período, né, também existia uma pressão muito grande de famílias poderosas que queriam influir na eleição do Papa, né? E exatamente por isso que a questão do conclave e os cardeais poderem votar, é exatamente para que essa influência externa não acontecesse. O conclave com chaves é exatamente para que aconteça a eleição lá dentro e que ninguém externamente tenha influência sobre o que está acontecendo dentro hoje, né, da Capela Sistina, quando os cardeais se trancam lá dentro. E essa questão de mecanismo, ela vai acontecendo conforme a necessidade do tempo. Como o Frei Igor acabou de trazer, isso é um detalhe muito importante, né? Não existe empecilho para que um leigo seja eleito papa, não é? Não necessariamente precisa ser um cardeal
ou um bispo, ou até mesmo um padre. Pode ser um leigo eleito papa. E pode não estar lá na votação, pode ser escolhido alguém de fora. Agora, claro que depois da eleição ele precisa ser solteiro, né, Frei Pedro Igor? Não pode ser casado, tem que ser católico, tem que estar recebendo os sacramentos, e após a eleição como sumo pontífice, ele tem que ser ordenado. Então, são as regras que poucas pessoas têm conhecimento, mas que vai dando entendimento ainda maior. E a eleição de alguém que não estava na votação era exatamente também pelo fato de não haver influência externa, né? Para que não fosse eleito ninguém daqueles que estavam ali, mas alguém que estava em peregrinação em Jerusalém. Isso mesmo. Inclusive, só um detalhe. Inclusive, isso é previsto no atual documento que legisla sobre o conclave, né, que é do Papa João Paulo II, Universi Dominici Gregis, que é um documento que hoje ele diz passo a passo como é a eleição do Romano Pontífice. Isso que Berg falou realmente procede no seguinte de que, se alguém que não é padre, né, é eleito, né, um homem solteiro, né, ou se não é bispo, automaticamente ele tem que ser ordenado para poder receber realmente o que a gente chama de munus episcopal para poder exercer a função, né? Ô, Célio, antes de você falar, só uma intervenção que eu achei interessante, essa questão de ser fechada a chaves, que é o termo original mesmo, né? Então, esse é o primeiro conclave com a existência, vamos dizer assim, do WhatsApp, né? Porque em 2013, quando o Papa Francisco foi escolhido, eu acredito que o WhatsApp, de fato, não existia ainda. Parece que o WhatsApp veio existir SMS no outro, né? Já existia Facebook também. Então, essas questões aí ficam do lado de fora Vocês estão entregando as idades. da Capela Sistina, né? Mas, inclusive, saiu hoje a informação que, a partir de um certo horário, a internet será cortada. É esse ponto que eu ia comentar, que mesmo nos dias atuais, quando eles se reúnem lá, a partir do momento que eles se reúnem, tem todo um processo. Isso mesmo. Né, quando eles entram lá. E nesse processo surgiu desde que teve... Porque antigamente ou poderia ser por aclamação ou por indicação, que causava um grande prejuízo. Por quê? Por aclamação, ele era aclamado, né, já se fala. E por indicação era por por influências que depois recebiam algo em troca dessa. Por isso que se tornou alguns, vamos dizer assim, alguns cargos, que não é bem o nome, né? Por isso que se tornou constitucional, não é isso que nem governo, ninguém pode interferir nesse, vamos dizer assim, nesse processo, né? Alguns soberanos tradicionalmente católicos tinham a potestade de vetar nomes. Isso durou até o Papa Pio X. Na eleição do Papa Pio X, ou seja, já agora no século XX, foi o primeiro Papa eleito no século XX, depois do Papa Leão XIII, né? O nome foi vetado, do cardeal Rampolla. Depois vocês podem pesquisar esse nome. Era um cardeal muito influente dentro do catolicismo, né? E o cardeal Rampolla foi vetado pelo imperador austríaco, né? Agora não me recordo o nome dele, creio que era José Francisco ou Francisco José. Ele veta o nome do cardeal para que ele não fosse eleito, porque todo mundo era o papável da época. Era como o Pietro Parolin de hoje, né? O cardeal Rampolla era o papável da época, mas ele foi vetado. Depois que o Papa Pio X é eleito, ele tira isso. A partir de agora, nenhum soberano, mesmo que seja católico, tem influência sobre o conclave. Até o Papa Pio, João Paulo I, o antecessor de João Paulo II, a Constituição que estava em vigor era uma Constituição do Papa Paulo VI. E ele previa, além da eleição de votação, ele previa a eleição por aclamação, ou seja, um cardeal poderia levantar e dizer, eu indico o nome do cardeal fulano, e todo mundo ali poderia levantar. Inclusive, a gente vê isso naquele filme Conclave, que agora está muito famoso, né? A eleição é feita desse modo, né? E também tinha a por indicação, né? O Papa João Paulo II, através da Universi Dominici Gregis, né? Dominici Gregis, ele veta essa possibilidade tanto de aclamação como de indicação. E a única forma formal, a única forma
prevista é por votação escrita. E quando Célia falou da Constituição, né, o que rege hoje, né, toda a questão do conclave, tudo tem que seguir toda uma liturgia, é interessante também perceber, né, e ter o conhecimento que o Papa é chefe de Estado, né? O Vaticano é um Estado, ele é chefe de Estado. Isso é importantíssimo, referente à doutrina católica, porque, veja só, as leis sociais, as leis humanas, elas não necessariamente têm que seguir as leis religiosas ou doutrina de uma determinada igreja ou até mesmo da Igreja Católica. O Vaticano, como Estado, ele está isento disso, né? Por exemplo, se na Itália foi aprovado o aborto, e já é aprovado o aborto em determinadas condições, o Vaticano não tem a obrigação de seguir isso, porque o Vaticano tem as suas próprias leis, né? Ideologia de gênero, por exemplo, todas as leis do Vaticano é aprovada pelo chefe de Estado do Vaticano, que também tem todo um sistema de governo. É necess... Vaticano é um país, Sim, é um país. país. É um... né? Então ele tem Isso. Suas próprias leis. Que tem todo um sistema de governo. mesmo estando dentro de Roma. Exatamente, É um país. exatamente. Então, por isso que o Papa é chefe de Estado, né, em grandes reuniões da ONU, por exemplo, esse chefe de Estado é convidado. O Vaticano é uma famosa cidade-estado, né? Então, ali existe uma independência de poderes, né? Inclusive, tem um dado interessante, aqui eu trago como curiosidade, quando o Papa Bento XVI foi eleito, o Josef Ratzinger, né? Ele residia em Roma, né? E ele foi eleito, ele queria ir até o apartamento dele para poder pegar alguns livros. E foi impedido que ele fizesse essa transição de Estado, porque a partir daquele momento ele era chefe de um Estado, e para ele entrar dentro de um outro Estado soberano, mesmo que fosse assim, alguns metros, né? Porque é só passar ali a Praça de São Pedro, você já está na cidade de Roma. Né? Mas para ele fazer isso, teria que pedir, falar com o governo italiano, né? Pedir autorização, porque um outro chefe de Estado estaria entrando dentro de um território soberano. Então, assim, para entender que é realmente um país com suas leis, né? Com o seu modo de ver as coisas e com o seu soberano, que nesse caso é o Papa. Eu vou pegar justamente um nome que o Frei Pedro Igor acabou de falar como exemplo dentro da pergunta que eu quero fazer, né? Essa questão do conclave, pegar Bento XVI como exemplo do seguinte. Até o tempo que a gente trouxe a provocação, o conclave é de Deus, do seguinte sentido também. Por exemplo, Bento XVI, eu acho que foi no ano de 2005, se eu estiver errado, Isso mesmo. me corrija, 2005, que ele foi escolhido do conclave, né, para ser o Papa. Mas Bento XVI renunciou, não é isso? Ele renunciou. Inclusive, se eu não me engano, foi a única vez que teve dois papas, ou pelo menos há muito tempo não tinha. Acho que foi a única vez que teve dois papas convivendo ao mesmo tempo, né? Nós falamos como Papa Emérito. Um papa emérito. Até então, não existia a figura do Papa Emérito. Certo. Existiram papas que renunciaram, mas automaticamente eles perdiam esse título de Papa. Certo. Né? Nós temos dois bispos aqui na diocese, Dom Rui, né, e Dom Dino, que é o bispo emérito. Certo. Aí a minha pergunta é a seguinte. Vamos lá, vamos bem direto para o pessoal que está em casa pensar, refletir e ter essa resposta aí, né? Que é o seguinte: no conclave da escolha de Bento XVI, já que Bento XVI renunciou, será que não houve ali um erro, um equívoco dos cardeais justamente na escolha de Bento XVI? Ou não vamos colocar a responsabilidade nos cardeais do conclave? Vamos colocar os equívocos do Papa Bento XVI. Bento XVI não teria errado em ter aceitado aquela ofício, né? Aquela grande responsabilidade, né? E aí eu estendo a pergunta também ao Papa Francisco. Por quê? O Papa Francisco. Lógico que o Papa Francisco faleceu há 2 semanas, 3 semanas, né? Mas Papa Francisco foi muito criticado por católicos, inclusive, né? Existem muitas críticas de católicos, onde se entende que o Papa Francisco a ideia do conservadorismo, né? O Papa Francisco não tem a ideia do conservadorismo, como geralmente se entende, como Bento XVI tinha. Então a minha pergunta para vocês é isso aí, mas principalmente a de Bento XVI. Não teria sido um erro do conclave, dos cardeais, ou não foi um erro do Papa em ter aceitado o ofício? Eu penso que ninguém errou. Não errou o Colégio dos Cardeais por ter eleito o Josef Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, e não errou o próprio por, diante das suas limitações de saúde, de idade, dizer, bom, para mim,
até aqui. Eu não consigo mais governar a igreja, né? Tanto é que a renúncia é prevista. Existe, está ali nas leis da igreja, existe a possibilidade que o Papa, diante de alguma situação X, que no caso de Bento XVI o que ele alegou foi problemas de saúde, né? Eu não tenho mais condições de estar à frente, né? E como é uma coisa prevista, eu particularmente vejo que não existe erro dessa parte, né? Se você me perguntasse assim, Frei, existiria alguém melhor na época para assumir? Eu também diria, não sei. Não sei. Porque eu, particularmente, e é uma visão da igreja como um todo, que cada papa é escolhido a seu tempo para aquela necessidade. Então, existia uma necessidade naquele período que era uma continuidade daquilo que João Paulo II tinha feito, porque o Bento XVI era um colaborador muito próximo de João Paulo II, foi durante muitos anos prefeito do dicastério para o Santo Ofício, né, que era a doutrina da fé. Então, era um continuador. Naquele momento, a igreja dizia o quê? Nós queremos uma continuação daquilo que foi João Paulo II. Né? Então, eu particularmente vejo por esse lado. Em relação a Francisco, aí aqui nós temos um outro dado interessante. Mais uma vez, eu vejo por esse lado no seguinte quesito. Estávamos necessitados de uma igreja mais próxima das pessoas. Né? E aí surge realmente a figura de Francisco, que é um fenômeno. Sejamos sinceros, eu creio que Berg vai concordar comigo, o Papa Bento XVI era um teólogo, era um homem que viveu praticamente toda a sua vida. Mais brilhantes. Viveu todo o seu ministério praticamente ou em faculdade, lecionando, ensinando, ou em escritório. Então, assim, não tinha aquele dado pastoral que tinha o Jorge Mário Bergoglio, que era um homem do povão. Né? Frei, isso um é melhor, o outro é pior? Não. Ô, Frei, desculpa interromper Claro. seu argumento, mas dentro do que você está falando, alguns disseram que, algumas pessoas afirmam, que na verdade o Papa Francisco Bergoglio, né, deveria já ter sido escolhido. Quando foi escolhido Bento, Isso. Alguns disseram ele era um dos favoritos à Era um época dos também. favoritos, Né? Falam, na verdade, assim, claro, eu vou dizer vou ser sincero com vocês. Isso é uma conversa que a gente não sabe realmente como se passou, porque é um sigilo enorme, a gente não sabe, mas a gente sabe que sai uma história, sai outra, né? Alguns vaticanistas, que são aqueles estudiosos realmente dali do Estado do Vaticano, falam que o Bergoglio teve uma expressiva votação no conclave de 2005. O nome dele surgiu realmente como um franco favorito, né? Mas ele não teve a quantidade de votos necessários. Tanto é que Bento XVI, até se fala que, inclusive, o Francisco, na época o Jorge Mário, teria dito, olha, não votem em mim, votem no Ratzinger. Ele teria abrido mão para que o Ratzinger pudesse ter sido eleito em 2005. Se isso é verdade, se é mentira, a gente não sabe. Né? É o que se fala realmente aí nos corredores. Né? Mas o que a gente sabe é que, em 2013, não se falava de Jorge Mário Bergoglio para Papa. Vocês podem pegar as matérias, conclave de 2013... Não tem o nome dele lá. Tem matéria, né? que saiu que dizia que ele não era o favorito exatamente pelo problema de pulmão que ele teria. Isso e mesmo, que não isso. teria muito tempo como Papa. Não é? Agora, essas informações de conclave, né, que inclusive estão ali sujeitos à excomunhão espontânea, Isso né, mesmo. a imediata, quem vazar qualquer informação. Agora, tem algumas informações de conclaves que nós devemos dar crédito, por quê? Os cardeais têm os seus diários e fazem as suas anotações. E aí, quando eles morrem, né, aí se tem acesso a essas anotações, a essas informações do que aconteceu em conclaves passados, e aí ele não está vazando exatamente Tem como nada. excomungar mais? Já se foi, né? E aí você pode dar crédito a isso. Agora, em relação a essas questões que se era favorito em 2005, são possibilidades. A gente não pode confirmar, cravar que são realidades. Talvez em algum diário, de algum cardeal, possa estar escrito isso. Não se pode dar credibilidade a algumas informações, porque realmente, como o Berg falou,
são informações muito sigilosas. O que a gente sabe, por exemplo, são coisas que o próprio Papa Francisco falou sobre a eleição dele. Ele fala abertamente como foi o processo e tal. Não quem foi que votou, nem quantos votos ele teve, mas ele fala como foi que aconteceu. Agora, quem era favorito ou não era, se falava, todo mundo sabe, se falava de Jorge Mário Bergoglio em 2005, porque, enfim, tinha um papel determinante ali na cidade de Buenos Aires, né, porque era arcebispo, mas também se falava muito de Bento XVI como sucessor natural de João Paulo II, por causa dessa proximidade, e é o que se concretizou realmente, né? Nessa fala, eu fiquei aqui viajando com vocês e cheguei até hoje, né, no conclave. A gente sabe que tem, ou pelo menos eu tive essa informação, que dentro desse caminhar para a desenvoltura de ser eleito o próximo Papa, tem todo um processo, são as pessoas como ficam realmente trancadas, né, os cardeais ficam trancados, mas não é sem interação com ninguém, fora aqueles que estão ali, sem internet, mas tem sempre aquelas pessoas que dão assessoria a eles, que os mantêm lá dentro, porque apesar deles estarem lá dentro, de ter a missa, de ter aqueles momentos de orações e tal, eles têm pessoas que, no meio do caminho, no meio do dia, estão ali. Auxiliando, né? E aí, conforme vocês estavam comentando, eu pensando assim, dentro de toda essa fala, hoje, como é que nós, então, poderíamos dizer assim, hoje nós temos tais nomes que estão prováveis para assumir. Quais são as características desses prováveis? Vocês dois que estão aqui. Não, claro que a gente sabe que é todo um processo, que eles vão estar, né, dentro da questão de vocês, eles vão estar lá no momento de oração, para realmente eles decidirem lá, e não é entre si, cada um tem o seu voto particular, sem comunicação, não é assim? Isso mesmo. Mas vocês dois, quem teriam aqui fora, como dizer assim, que não é uma eleição, não se compara, mas teria nomes, quais são? Quem são os favoritos? Quais são os nomes que chamaram a atenção? Essa é a palavra. Quais os nomes que chamaram a atenção, provavelmente chamaram a atenção hoje, e por quê? Provavelmente estarão lá esses nomes. Claro. Eu achei interessante a pergunta de Bosco. Eu estava esperando a oportunidade para falar quando vocês falaram sobre a possibilidade da renúncia, né? Que existe, sim, possibilidade de renúncia, e talvez muitas pessoas não saibam que um Papa pode renunciar, porque a gente sempre vê, né, o padre morrer. Não é o Papa. corriqueiro, né? Sim, a gente sim. não vê realmente quando Bento XVI renunciou, foi. Sim, sim. Então, muita gente não tem essa informação, e eu achei assim, só para enfatizar mais uma vez, para quem não tem esse conhecimento, que sim, é possível, existem os critérios, né, as necessidades, e é possível, sim, um Papa ser eleito pelo o conclave. A pergunta é se é de Deus, porque renunciou, né? Sim, é de Deus, pode ser de Deus, né? Como o Frei estava falando, e ele pode renunciar diante de problema de saúde ou até outras questões que não foi falada. Então, isso é muito interessante, e eu volto para a pergunta da irmã Célia. Tá, vou responder primeiro a Célia e depois eu trago uma informação que é conversa de corredor. Não é nada Certo. comprovado, mas se fala e... Aqui eu bate-papo. né? Mas, por exemplo, tem uma frase que diz assim, tem um ditado, né? Quem entra papa no conclave sai cardeal. Então, assim, esses nomes que a mídia... é a mídia quem traz, né? Eles fazem uma análise daqueles mais próximos e tal, até porque se tem uma tendência que existe uma continuidade do pontificado anterior, então aqueles colaboradores mais próximos do Papa. E aí, dois nomes que a gente não pode esquecer, mas mais uma vez eu falo. Entra Papa e tem grande chance de sair cardeal. Grande chance, né? O primeiro é o ex-secretário de Estado, como se fosse um primeiro-ministro, que é o italiano Pietro Parolin, né? Que é o franco favorito, olhe bem, eu estou colocando aqui bastante aspas, da imprensa, né? Inclusive das casas de aposta. 70%. Diz que ele está bombando aí. Então, assim, porque durante esses 12 anos, né, foi um dos poucos
prelados que permaneceram nos altos cargos ao lado do Papa Francisco. Pietro Parolin foi indicado em 2013 e ficou até a morte do Papa. Ficou por quê? Quando o Papa morre, esses cargos todos caem. Então, a gente se refere a ele não mais como secretário de Estado, mas como ex-secretário de Estado, né? O outro grande nome é o chamado Luiz Antônio Tagle, que é um filipino, que foi arcebispo de Manila, e ele é conhecido como Francisco Asiático. Se fala muito nesse homem porque ele tem uma tendência realmente mais progressista, né? Ele tem uma tendência de abertura maior para algumas pautas, né? Como o Papa Francisco também tinha, né? Mas é um homem também de uma inteligência e de uma capacidade muito grande. E atualmente ele também estava à frente, juntamente com o Papa, do Dicastério para a Evangelização, que é um dos dicastérios mais importantes da Cúria Romana. Se fala nesses dois nomes como os principais. Um outro nome que desponta é o chamado o cardeal Matteo Zuppi, Matteo Maria Zuppi, que é presidente da Conferência Episcopal Italiana, né? E ele também tem uma grande influência, teve uma grande influência durante o pontificado, e o Papa enviou ele para muitas missões para questões de paz, porque ele é membro de uma comunidade chamada Santo Egídio, que é uma comunidade muito voltada também a esse tipo de situação, né? Esses são os nomes que aparecem com mais força. Aí existem os outros nomes, né, que não têm grande popularidade, mas que são nomes que também aparecem, como o cardeal Sara, que é um cardeal africano, muito conhecido também por ser muito ortodoxo, né, defende muito a questão da doutrina, da tradição. Existe também um cardeal húngaro chamado Piteerdo, né, também muito voltado para a questão doutrinária da igreja. Existe um agustiniano da minha ordem, né, que foi o Tem nosso... a torcida do Freio. Eu ia perguntar, tirou uma palavra da minha boca. Tem foi nosso geral, ou seja, era o chefe dos agustinianos, né, que é o Robert Prevost, que é um americano, mas que foi missionário no Peru durante muitos anos, e hoje, durante o pontificado, acho que faz uns 3 anos, que ele era o prefeito do dicastério para os bispos. É aquele quem via os nomes, né, e trazia para o Papa fazer a indicação dos bispos do mundo todo. E tem um que está sendo falado também, mas não está ali entre os favoritos, mas se fala que é o Pier Battista Pizzaballa, que é o patriarca latino de Jerusalém. Ele é um italiano, mas ele mora em Jerusalém, e ele ficou muito conhecido porque durante esse período de guerra entre Israel e Palestina, ele se ofereceu no lugar de alguns reféns, né? Então ele acabou tomando também aí um conhecimento geral por causa disso. Mas, minha gente, eu falo e digo, quem entra cardeal, quem entra papa, geralmente sai cardeal. Então, não adianta a gente apontar, porque, como eu falei, em 2013, Jorge Mário Bergoglio não era o favorito, não tinha na lista seu nome, e aí nós tivemos o Papa Francisco. Tem cardeais Tem alguns Esses nomes aí que o senhor falou, Frei, são nomes, alguns deles, claro, alguns com o mesmo perfil, mas alguns de perfis diferentes, que também tem toda essa questão que ser analisada. Né? Isso mesmo. O que acontece, né? Por sermos da imprensa, a gente tem uma percepção do que está acontecendo nesse exato momento, dos, entre aspas, favoritos, como o Frei muito bem disse. A imprensa dá conotação exatamente a quem tem mais visibilidade. Isso, Hoje, claro. os favoritos é exatamente os cardeais que têm mais visibilidade e que estouram, não é, ali a bolha do seu território, não é, que tem conhecimento a nível mundial. O Sará, todos os nomes que o Frei Igor trouxe aqui. Outros mais conhecidos, outros menos conhecidos. Existe todo um processo após a morte do Papa. Né? Primeiro passo, se organiza toda a questão fúnebre para o sepultamento do sumo pontífice, Carmelengo. Né? Ele é responsável por isso. Confirmar a morte do Papa, se ele faleceu de fato, ele é o responsável por isso. É o próprio Papa, né, que dá essa missão para o Carmelengo. Posteriormente a isso, está acontecendo nas Assembleias Gerais, que é o que está acontecendo, vai permanecer acontecendo. O que acontece e o que é debatido nas Assembleias Gerais? As Assembleias Gerais têm 2 objetivos. Primeiro objetivo, debater o que está acontecendo no mundo, né? Porque o cardeal da América Latina não sabe o que está acontecendo na África, né? Não sabe o que está acontecendo na Europa, não sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, o Papa vai governar o mundo inteiro.
né, na doutrina da fé católica, que tem que ter a percepção do que está acontecendo no mundo inteiro. Então, por isso acontecem as Assembleias Gerais. E também é para que os cardeais conheçam uns aos outros. Tem muitos cardeais que não se conhecem. E aí é onde quebra a cara a imprensa, né, porque a imprensa dá conotação àqueles que são visíveis, né, que têm um conhecimento a nível mundial. Mas nas Assembleias Gerais que estão acontecendo, eles estão se conhecendo, conversando sobre as necessidades e, ao mesmo tempo, se conhecendo. Poxa, a necessidade é essa. De fato. Quem é que se encaixa com isso? Não é? E talvez uma pergunta ainda mais provocante, né, uma pergunta que foi respondida pelo próprio Bento XVI, enquanto era ainda Joseph Ratzinger. Ele foi perguntado, né, é o Espírito Santo que elege os papas? E ele, de forma muito sensata, respondeu. Veja só, a igreja sempre foi e sempre será conduzida pelo Espírito Santo. A embarcação de Pedro nunca afundará. Mas dentro da história, perceptivelmente, houveram papas eleitos que você visivelmente percebe que não foram eleitos pelo Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não conduza, mas os cardeais têm que estar sensíveis, dóceis ao Espírito Santo. Inclusive, é um dos juramentos para a votação, né? Que vão votar segundo a vontade de Deus. Mas a gente não pode tirar a realidade humana, angelicalizar as coisas. O humano sempre vai estar presente. Por isso que precisa de várias e várias votações, né? São 2 votações por dia, não é isso? Isso mesmo. 2 votações Na por verdade, dia. são 4 votações por dia. Isso. E quando chegar a 32 ou 33 votações, aí os 2 favoritos são os 2 únicos nomes que ficam. Você não pode votar em mais ninguém, a não ser esses 2 nomes favoritos. E tem que ter 2/3 dos votos. Enquanto não tiver 2/3 dos votos, não é eleito papa. Não adianta 51. Não. Tem Não. que ser 2/3. Não E pode outra, ser maioria simples. simples, tem que ser. Vai Inclusive, teve um que foi exumado e depois excomungado. É assim? Papa Formoso. Né? Teve um que foi Acho que teve um desenterrado, literalmente. Né? Foi desenterrado É e conhecido depois como jogado no sínodo rio. cadavérico. Isso mesmo. No rio, eu não lembro qual Tibre. foi o nome. No rio Tigre, né? Tibre. Era? Isso, Tibre. Essa questão dos papas ao longo da história, o papado é uma instituição muito interessante quando a gente começa a perceber a importância e o peso da figura do papa no mundo realmente, né? Eu tenho uma fascinação por alguns papas que eu sempre... Nós tivemos papas santos, nós tivemos papas políticos e nós tivemos pessoas indignas de estar no trono de Pedro, né? E nós poderíamos aqui, eu poderia trazer para vocês alguns nomes, por exemplo, Bento IX. Bento IX foi o papa mais jovem a sentar no trono de Pedro. Era um jovem de 18 a 19 anos. Nesse período, existia uma influência muito grande das famílias ricas que diziam, bom, agora vai ser a minha vez de indicar o papa, né? E dizem que esse homem, inclusive São Pedro Damião, que é da época dele, chamou ele de demônio, né? Para ver o peso, né? Dizem que ele realmente era terrível, né? Não tem como a gente dizer que foi escolhido pelo Espírito Santo. Inclusive, tinha casamentos. Isso. Tinha filhos. Tinha filhos, não? E dizem que ele, infelizmente, dizem no que... microfone. Inclusive, teve questões de casamento, teve questões de alguns papas que tiveram filhos. Sim. Como, se eu não me engano, foi o caso de Gregório também, não foi? Teve o famoso Alexandre VI. Alexandre, O Borgia. que era com... Eu não lembro o nome da esposa, mas a era. filha Ele teve muito 12 famosa... ou 14 filhos. Que foram não lembro agora. muitos filhos e tem até o nome com quem, não A é? filha Tem famosa é a história. Lucrécia. A Lucrécia é a filha famosa. Lucrécia. Que, enfim, mas aí, por exemplo, sobre o poder, é esse Alexandre VI quem vai dividir o mundo entre Espanha e Portugal. Tratado de Tordesilhas. O poder que o Papa tinha na época, ele vai dizer, olha, daqui para cá o que descobrir é de Portugal, daqui para ali o que descobrir é da Espanha. E aí eu digo, para papas políticos, Inocêncio III, um papa medieval, muito importante. Gregório VII, um papa medieval, que é ele quem vai tirar das mãos dos reis o poder de nomear os bispos e os abades, né? Porque existia isso, os bispos, os reis, os imperadores era quem indicava, ele vai dizer não, é papel da igreja, né? Nós tivemos, por exemplo, o Papa Francisco. O Papa Francisco foi um papa político, né? Francisco tratou de temas que envolviam toda a sociedade. Mudança climática, né?
Assim, os outros papas tinham falado, inclusive Bento XVI foi chamado de Papa Verde, porque ele foi o primeiro a falar sobre algumas questões ecológicas. Mas Francisco é quem vai dar o impulso, e é uma questão. Antes de falecer agora, a gente viu aquele embate que ele teve, por exemplo, com o Trump, né, na questão das imigrações. Ele diz, olha, mandou uma carta lá para os bispos dos Estados Unidos dizendo, olha, vejam essa situação aí, a igreja tem que estar ao lado dos que carecem, dos marginalizados, né? Então, assim, e existiram papas também que foram santos, né? Aí nós tivemos um João Paulo II, que já é canonizado, nós temos Pio X, que é canonizado, né? Nós temos Leão I, o Leão Magno, né, que é canonizado também, que foi um grande papa na história da igreja. Então, assim, existiram figuras interessantíssimas que sentaram realmente e que ocuparam esse espaço. Quando você vê a história, você percebe que sim, estava envolvido o Espírito Santo ali, né, na eleição. Com certeza. E então, voltando a esse assunto da orientação do Espírito Santo ali no conclave, eu fico observando, né, que os cardeais estão ali, né, naquele mesmo objetivo. E a Igreja Católica no mundo, como é que ela se comporta nesse momento? Ela está em oração, está rezando por esse momento? Como é que ficam as igrejas ao redor do mundo em relação ao conclave hoje? Ou ficam apostando, né, Edmilda? Ou fica Não acredito, Berg, que o pessoal está apostando. Não, aqui, olha, ó. A gente não pode ser hipócrita de dizer, não, a gente não pensa assim. Não, a gente. Não, claro, nós. A torcida do Frei nós já sabemos, Não, né, Berg? Porque, não assim, me complique, não me comprometa. É a eleição do principal. Não sei se Líder, fala. né? Líder, Líder. isso, o principal líder da Igreja Católica, né? Então, um momento de. Eu acredito de toda expectativa de toda igreja, não só do mundo, mas da igreja em si. Com certeza. Eu particularmente, acho que todo mundo foi pego de surpresa com a morte do Papa, né? Foi uma segunda-feira atípica, né? A gente acordou com... Porque, assim, sejamos sinceros, né? A gente realmente já estava... Era um senhor de 88 anos, a gente sabia que a saúde dele não estava bem, né? Mas claro que a gente não desejava, né, que ele fosse, né, agora, nesse momento, mas um dia todos nós vamos ter que fazer essa Páscoa, como a gente fala, né? Mas, assim, foi pego de surpresa realmente, né? Mas foi bonito a comoção, né? A comoção do mundo católico, né, de dizer, bom, nós agora estamos sem o nosso pai visível, né, porque o Papa, para nós, é realmente um pai espiritual, né, é a cabeça ali, visível da unidade da igreja, né, mas também eu achei interessante, principalmente agora com o Papa Francisco, a comoção da sociedade, né. Parecia que realmente todo mundo ficou um pouco entristecido com a morte dele, porque ele falava uma coisa com Bento XVI, mas quando ele morreu, eu particularmente também tomei um pouco para a figura dele. Ele dizia que Bento XVI era como um avô que fica ali, aquele avô que fica em casa, né, que a gente vai cuidando e tal, e quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai perguntar a ele. E o Papa Francisco, nos últimos 2 anos, ele se tornou para nós também isso. Era como um avô que a gente sabia que uma hora ou outra, né, Deus chamaria, né? Mas só que a gente não estava preparado, né? A morte é muito interessante. Ele passou aquele período todo no hospital, mais de 1 mês no hospital, né? Voltou para o Vaticano, deu aquele passeio no domingo de Páscoa na praça, deu a última benção, a benção Urbi et Orbi, né? Com dificuldades, mas com deu. dificuldade, né? Então todo mundo, bom, eu particularmente pensei, ele está doente, mas ele vai melhorar. Né? Então, assim, eu vejo muito também por esse lado da questão da comoção, né? de todo mundo ter sido pego de surpresa, de rezar por ele, né? As missas que foram ofertadas, né? Foram colocados quadros nas igrejas para recordar. Então, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é triste, porque é uma figura que a gente ama, né? Que a gente aprende a amar também durante o tempo, mas também é bonito não a morte no sentido da finitude da vida, mas no sentido de como a igreja ela continua andando. A igreja não parou no dia 21 de abril. Né? A igreja continua andando. Eu até vi uma reportagem muito interessante dizendo assim, como é interessante o mecanismo da chamada sede vacante. A igreja está acéfala, não tem uma cabeça visível, mas ela continua andando. Ela não parou. E quando o outro chegar,
independente de quem seja e de onde venha, ele vai tocar o barco. A barca né? não afunda, não é? Isso mesmo. É interessante quando se falou lá atrás sobre as críticas a Papa Francisco, não é? Se você pegar os documentos escritos por Papa Francisco, os livros, você não vai achar nenhum erro referente à ortodoxia católica, não é? Muito pelo contrário. Você vai perceber que Papa Francisco deu continuidade aos papas antecessores. Agora, de fato, ele quebrou uma sequência, e o papado existe uma sequência. Por exemplo, João 23 e Paulo VI. Por que é João Paulo I? É exatamente sequência de João 23 e Paulo VI. Aí, Papa João Paulo I faleceu muito rapidamente, quanto tempo? 33 dias. E aí veio João Paulo II, né? Carol Wojtyla. Isso mesmo. E aí deu sequência exatamente ao nome. Ele assumiu o nome de João Paulo II. Por quê? Porque existia uma continuidade. Bento XVI também foi uma continuidade do papado de João Paulo II, mesmo com um perfil diferente. A ortodoxia manteve tudo aquilo, né, que perseverou durante o papado de João Paulo II. E Francisco quebra essa sequência, de fato. É um papa diferente. É um papa carismático, inegavelmente mais progressista, inegavelmente, às vezes, que falava em entrevistas algumas coisas, havia margem para interpretação, e esse foi o grande problema, né, das críticas, a margem para interpretação. Mas se você vê o que ele escreveu, nada diferente da ortodoxia católica. E você tem que saber diferenciar também aquilo que é dito em ex-cátedra, que é de fato assumindo, né, o cargo em que ele está, e o que é dito em uma entrevista. Né? Dá para separar, sim, o Papa Francisco do Mário Bergoglio. Dá para separar e é necessário separar em relação à doutrina católica. Deixa eu te ajudar nessa ponta aí, te ajudar que eu digo no sentido da pergunta mesmo, que é justamente isso que eu ia perguntar. Então, quando eu dizia assim, o Papa pode errar, é possível o erro do Papa. Vocês falaram aí, o Frei falou, você falou sobre a questão de condutas, por exemplo. Isso. O Papa pode errar em condutas, mesmo no cargo ele pode errar. E ele pode errar, agora doutrinariamente, no caso, não. É o que o Berg falou, que é o termo chamado ex-cátedra. Aquilo que é dito como questão dogmática. Né? O que é dito como questão dogmática, nós temos aí o dogma da infabilidade papal. O que é a infabilidade papal? É aquilo que é dito que é ex-cátedra, é uma verdade de fé para nós. E existem as questões pastorais. As questões pastorais é um outro âmbito. Né? E aí o Papa Francisco, ele desponta como um pastoralista porque era um homem da acolhida. Né? E era um homem que não tinha medo de falar temas sensíveis, né, para o mundo atual. Foi muito mal interpretado em muitos momentos. Né? Mas na questão doutrinária, realmente, a gente não teria nada para dizer, olha, ele errou. Até porque, enquanto soberano pontífice, né, ele está aí encoberto pela infabilidade. Né? Inclusive, dentro dos nomes, quando se decide o conclave, né, pelo menos eu fazendo a minha pesquisa, eu entendi isso. Se chama e diz, você aceita? Isso se ele mesmo. disser, aceito. E qual nome você quer ser chamado? Isso mesmo. Em referência a alguém que já passou ou não. Ou não é? Não é assim? Ele pode quebrar, né? Como Francisco fez. Né? Francisco foi inédito. Não tinha existido nenhum outro papa chamado Francisco. Né? Por isso que ele... Inclusive, alguns cardeais que estão, como é que se chama? Fora da ativa? Eu esqueci Isso, o os, que, nome que se dá agora. os não Perpassam votantes. 80 Né? anos. Os não votantes, né? Não, menos de 80 que não estão ativos. Como é que se chama? Eu esqueci agora. Eméritos. Eméritos, eles também podem participar, podem entrar no conclavo ou não? Os que têm Menos mais... de 80. Os que têm menos de 80. mais não podem nem participar. Menos né? de 80, por exemplo, o cardeal Sara, ele vai fazer 80 anos esse ano, mas ele não completou os 80, ou seja, ele completaria isso. Então, até a data da morte do Papa, se ele ainda tem 79, eu acho que são 4 ou mais cardeais que vão poder entrar com 79 anos. Né? Os que têm 80 não podem entrar. Agora, assim, né? Eles não podem votar, mas Não, podem ser votados. podem ser votados. Podem ser votados. Pode ser Existe votados. idade mínima para Não. concorrer ao papado? Não existe Não? idade mínima. Não. Ok. Inclusive, se eles estiverem enfermos e não puderem estar lá presencialmente, já tem pessoas Designadas, que vão até isso, eles, porque eles não podem deixar de votar, não é assim? Mesmo enfermos, tem aquelas... Os que podem entrar para o conclave, por exemplo, aos 79, tem um enfermo, ele está de cama, ele entra, ele fica dentro da chamada Casa Santa Marta,
né? E aí, durante o período da eleição, vai as pessoas lá no quarto dele recolher o voto. Isolado. Isso, ele está Isolado. recluso também. É. Isso mesmo. E a fumacinha? E a fumacinha? Vamos lá, e a fumacinha? Essa questão da fumaça é um dado interessante da tradição, porque ela surge realmente como um aviso, né? Agora, imagine, em tempo de WhatsApp, né, a gente... Mas se lá não tem, porque no É, momento mas lá e- não tem, mas aí o pessoal que está lá fora, na Mas expectativa. é isso que eu ia falar. Em tempo de... Isso mesmo, em tempo do WhatsApp, a igreja conserva esses tipos de sinais, porque, assim, ajudam a identificar o que é até o próprio conclave. Né? Como nasceu, como surgiu. A ideia dos simbolismo é muito Isso, interessante. é muito interessante. Acho que foi 2005 a confusão que teve. Porque Questão da saiu, fumaça cinza, não nem foi? saiu Foi, preta, ninguém nem sabe. saiu Preta, branca. nem saiu. Eu vi até esses dias como é que eles fazem. Né? Existe Eu vi um... também. Por isso que eu tô aqui cutucando. Isso. Antes a questão da diferença da fumaça preta para a fumaça branca era apenas uma questão de madeira molhada Isso ou mesmo, madeira é. seca, né? Sei. Só que existia aí uma possibilidade de ficar um pouco, tá branca ou tá preta essa É, fumaça. aí tem que ser uma coisa Existiam mais- dúvidas, existiam muitas dúvidas referente a isso, porque de fato a fumaça é diferente quando está molhada ou quando está seca. Mas às vezes a madeira por dentro está molhada, ou então está ali molhada por fora, mas por dentro está seca, e daqui a pouco fica aquela confusão, né? Hoje existe toda uma questão química, não é? Que a fumaça ou sai preta ou sai branca, e não tem nenhuma dúvida. Não tem né? problema, E é a questão da tradição, como por exemplo, né, a mudança do nome que foi perguntado agora há pouco, ela aconteceu na tradição de fato no século VI, né? E foi eleito um cardeal chamado Mercúrio, não foi, Frei? Isso mesmo. Mercúrio, Uhum. e Mercúrio é um deus, o nome de um deus pagão. Eu não Isso, posso isso. assumir esse cargo, né, com o nome de um deus pagão. E aí começou a tradição, de fato, depois dele, todos os papas, né, que são eleitos, são pontífices, eles escolhem um nome. E o nome quer dizer um perfil do Papa. Papa Francisco, né? Se você olhar a história de São Francisco, você vê que Papa Francisco quis assumir exatamente esse perfil. A simplicidade de Papa Francisco, inegavelmente simples, deixar de lado algum conforto, né, que o papado tem, isso também remete a São Francisco de Assis. Então, ele quis, de fato, assumir esse perfil. Eu tenho uma pergunta para vocês. É sobre. A gente sabe que quem elege o Papa são os cardeais. E a gente sabe que quem elege os cardeais são os papas, é o Papa, né? E então, duas perguntas. Quantos cardeais um Papa pode eleger, ou quantos por ano? Eu não entendo essa questão, mas quantos cardeais ele. Eu não sei se a palavra é eleger. É nomear, escolher. Nomear, consagrar, né? E se essa nomeação pelo Papa influencia depois a eleição do próximo Papa, porque assim pode ser que as pessoas estejam no mesmo alinhamento teológico ou ideológico, Claro. não sei. A gente sabe que na igreja não tem partidos, mas tem o que se chamam de progressista e mais conservador. E então, esses cardeais que foram eleitos pelo Papa, o Papa que acabou de partir, que deixou... Será que influencia na eleição do próximo Papa ou não? Primeiro, o senhor responde os critérios para eleger, para o escolha. Papa escolher, né, o cardeal, e se a escolha pode influenciar se a escolha dos cardeais pode influenciar na escolha do próximo Papa. Certo. A questão dos critérios, como eu falei, o cardeal ele surge ali no século VIII, a figura, né, a palavra cardeal vem de dobradiça. A dobradiça da porta, né, é o que faz a porta girar. Né? Então, os cardeais, eles eram realmente pertencentes ao clero de Roma. Então, padres e bispos, né, padres e diáconos, que auxiliavam ali o bispo de Roma no governo da sua diocese e nas questões também da igreja em outras partes do mundo. Depois, essa questão do cardeal, ela vai realmente... Logo em seguida, eles ficam encarregados realmente da escolha do Papa, e a principal função do cardeal é escolher o sucessor de São Pedro. Né? E aí,
ao longo dos anos, essa questão da figura do cardeal vai sendo identificado realmente a partir da própria cor litúrgica que eles utilizam, né? As vestes cardinalícias é o vermelho. O vermelho simboliza o sangue, ou seja, o cardeal é aquele homem que está preparado a realmente a dar sua vida pela igreja, né? E eles auxiliam diretamente o Papa no governo da igreja, né? Quais são nós hoje no Colégio dos Cardeais, existem 3 tipos de cardeais. Os cardeais bispos, os cardeais presbíteros e os cardeais diáconos. Frei, qual é a diferença? Antigamente existia uma diferença, né? Mas hoje todos os cardeais ainda são separados de acordo com essa classificação, mas todos eles são bispos na sua grande maioria, né? Os cardeais chamados os cardeais chamados bispos são 7. São os cardeais das chamadas dioceses subbicárias de Roma, que eram as 7 dioceses que estavam em torno da diocese de Roma. Então, eles eram escolhidos os cardeais mais próximos do Papa, né? Inclusive, o decano do Colégio Cardinalício é um desses, né? Que é o que preside o conclave, né? É o é o decano do Colégio Cardinalício. Depois vem os cardeais presbíteros, que são bispos e arcebispos. Por exemplo, Dom Odilo, que é arcebispo de São Paulo, né? E Dom Dorani, que é arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E nós temos os cardeais diáconos, que também são bispos, também são episcopos, né? Que a gente fala, mas estão ajudando mais ali no governo da cúria. Estão mais perto do Papa, nos dicastérios e tal. E eles podem ir ascendendo, né? Então, um cardeal diácono pode passar a ser cardeal presbítero, e um cardeal presbítero pode ser um cardeal bispo no futuro, né? Como eu falei, dentro do colégio cardinalício, isso não quer dizer que um cardeal diácono seja menos que um cardeal bispo. Eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. O que vai mudar são os cargos que eles vão exercer ou que eles vão ter durante o governo daquele papado, né? Critérios. Como é a escolha de um cardeal, né? Geralmente, existem aquelas dioceses que já têm uma tradição cardinalícia, né? Por exemplo, São Paulo, né? Vários bispos de São Paulo já foram cardeais. Rio de Janeiro, vários bispos do Rio já foram cardeais. Frei, é até interessante nessa pergunta para você responder também, você tentar explicar aí a questão da hierarquia, nessa questão da hierarquia. Por exemplo, você é frei, o senhor é frei. O que é o frei? Qual a diferença do frei para o padre? Pronto, já entro também Certo, nessa aí questão. você já- Aí, geralmente, existem essas dioceses mais importantes que, por tradição, o Papa já concede o título de cardeal àquele arcebispo, aquele bispo, né? Papa Francisco mudou um pouco isso, né? Por exemplo, Salvador foi a primeira diocese do Brasil e é chamada de primaz, porque foi a primeira. Geralmente, ou tradicionalmente, o arcebispo de Salvador sempre era feito cardeal. O Papa Francisco não fez isso, né? Tinha um arcebispo, quando ele entrou Papa, ele não nomeou, né? O que aconteceu foi, o atual arcebispo, que é o Dom Sérgio da Rocha, né, que estavam falando que é um papável, né? Ele já era cardeal porque ele foi arcebispo de Brasília. Então, quando ele foi enviado para Salvador, ele já era cardeal. Não foi o Papa que o criou porque ele foi para Salvador, né? Mas também pode acontecer de o Papa criar um padre, né? Por exemplo, nós tivemos o caso do Raniero Catalamessa, que era o pregador da Casa Pontifícia. Ele é um franciscano e ele era o responsável de fazer as pregações. O Papa o nomeou cardeal, né? E ele não quis a ordenação episcopal. Ele disse, bom, eu vou ser cardeal, mas eu quero que o senhor me libere da ordenação episcopal. E o Papa o liberou. Ele é um cardeal, mas não é bispo, né? E existem outros casos também do Papa escolher, por exemplo, cardeais acima de 80 anos. Padre tal. E, por exemplo, existia um padre na Itália que era confessor durante muitos anos. E o Papa nomeou cardeal pelo tempo de dedicação dele àquela causa. Então, ao mesmo tempo que é um serviço, mas também é um título, né? Olha, você trabalhou muito, porque a gente tem que diferenciar, e aí eu entro na questão da diferenciação. Existem os títulos, os cargos, e existem os ministérios, né? Por exemplo, dentro da Igreja Católica, existe o chamado sacramento da ordem.
O sacramento da ordem é o sacramento que confere o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Um jovem, quando ele termina a formação no seminário, ele é ordenado diácono, ele passa ali 6 meses, 1 ano, e ele é ordenado padre. Para ele ser ordenado bispo, aí ele tem que ser uma escolha do Papa. Depois de um tempo, a diocese e tal está precisando do bispo. A gente tem aquele padre ali, ele tem o perfil. Aí mandam os nomes para o Papa, e o Papa, então, é ele quem elege aquele padre para ser bispo. E existem os cargos. Aí nós temos, por exemplo, Monsenhor, que geralmente é dado a um padre que trabalhou a vida toda numa paróquia, então já está idoso, aí o bispo local diz, olha, eu vou lhe dar o título de Monsenhor. Cardeal também não deixa de ser um título, né, mas também é uma função, exerce uma função dentro da igreja, que é a escolha do Papa e auxilia o Papa na administração. Né. O próprio papado, né, o Papa ele é um bispo. Bispo de Roma. O bispo de Roma, ele é um bispo, só que ele tem a potestade do poder petrino, né? A ele foi dado a potestade do poder petrino. Diferença de frei para padre? Essa é a pergunta que eu escuto todo mês. Eu fiz até a listinha aqui. Os religados querem saber. Eu botei até na sequência aqui. Diferença de frei para padre. Bom, existe dentro da Igreja Católica um clero secular e um clero regular. O clero secular são os padres que pertencem a uma diocese. Por exemplo, nós temos a diocese de Caruaru e nós temos um grupo de padres que pertencem àquela diocese. Eles estão fixos nesse território. O bispo vai movimentar eles, mas vai movimentar dentro daquele território. Ah, padre fulano está em Santa Cruz, vai para Taquaritinga, padre está em Taquaritinga, vai para Pão de Açúcar, e assim o bispo vai mudando. E eles têm obediência ao seu bispo local. Né? E existe o clero regular. Né? O secular porque vem do século, do mundo. Né? E tem o regular por causa da regra. Então, são os padres que pertencem a uma congregação religiosa, a uma ordem religiosa, que é o meu caso. Né? Eu pertenço à Ordem de Santo Agostinho. Eu não estou preso a uma diocese. Então, por exemplo, nós temos uma casa aqui em Santa Cruz, nós temos uma paróquia, mas nós também temos casa em São Paulo, nós temos casa em Campinas, nós temos casa em Goiânia. Então, se o padre provincial, que é um frei que é eleito para ocupar a chefia durante 4 anos, ele também pode fazer a modificação. Olha, eu vou tirar Frei Pedro dali e vou colocar em outra paróquia. Mas não precisa necessariamente dentro de um território. Né? E aí nós temos a obediência a uma regra, no caso a regra de Santo Agostinho, e nós temos também um estilo de vida próprio. Né? Sempre são 3, por exemplo, sempre moram 3 freis. Né? Outra coisa, o frei ele pode ser ordenado padre se ele quiser. Né? Se ele não quiser, ele não tem a obrigação de ser ordenado padre. Se ele disser assim, olha, eu vou permanecer como irmão consagrado. Então, ele permanece como irmão, veste o hábito e tal, mas ele não é ordenado padre. No meu caso, eu, além de ser consagrado à vida religiosa, eu também sou sacerdote. Existe essa diferença aí. Se o frei não for um sacerdote, então pode ser o frei, mas não ser um sacerdote. Isso. O senhor é frei e é sacerdote. Isso. Só que pode celebrar a missa com todas a questão litúrgica mesmo. Isso. O padre. Só o padre. Só o padre, Né? Isso. Certo. E a diferença de bispo e arcebispo, que vocês tinham perguntado também, o bispo é por causa de uma diocese. Né? E o arcebispo é por causa de uma arquidiocese. Então, por exemplo, aqui no Pernambuco nós temos a Arquidiocese de Olinda e Recife, e ali nós temos um arcebispo. Né? E nós temos as dioceses. Esse arcebispo, ele tem um poder simbólico. Ele não pode governar ou dizer algumas questões no território diocesano. O bispo ele tem total potestade sobre o seu território diocesano. Né? O arcebispo ele é mais simbólico no sentido de que as outras dioceses saíram do seu território. Então, ele exerce ali uma paternidade mais espiritual, uma função mais simbólica realmente. Como se fosse emancipado. Isso mesmo. O termo
que poderíamos aplicar também poderia ser esse. Santa Cruz não era Taquaritinga, as cidades circunvizinhas não eram todas Taquaritinga, é como se fosse algo do tipo, é como se o prefeito de Taquaritinga tivesse ali não uma autoridade ou poder de decidir nada, mas tem um certo respeito. Isso. Também se usa o termo província eclesiástica. Por exemplo, a província eclesiástica do Pernambuco é a arquidiocese de Olinda e Recife e as dioceses do território do estado. Em outras cidades, em outros estados maiores, existem outras arquidioceses. Mas para existir uma arquidiocese tem que ter a sua província eclesiástica, ou seja, tem que ter algumas dioceses que estejam ligadas, né, afetivamente, poderíamos dizer assim, àquela arquidiocese, né? Mas praticamente seria isso. Eu quero perguntar ao Frei, e eu fiz essa pergunta a Berg no outro episódio que Berg teve lá no Religados, sobre, era uma entrevista ali, né? Acho que eu fiz essa pergunta a Berg. Eu queria fazer ao senhor, porque o senhor é até mais diretivo isso, né? Que é o seguinte, ainda sobre essa questão da escolha do Papa, no seu entendimento, Frei, qual deve ser realmente esse perfil do Papa? Você acha que o Papa deve ter um perfil bem específico? Quando eu digo perfil, justamente mais conservador, mais progressista, como é chamado, enfim, ou é interessante ter a mistura dos dois, enfim. E aí, quando eu falo aqui de perfil mesmo, tem algumas doutrinas, tem algumas, vamos dizer assim, doutrinas, dogmas, né? Dogmas da Igreja Católica, que, vamos dizer assim, muitas vezes são contestadas. E tem uma que é bem diretamente com o Frei, né? Porque é a questão do celibato. Claro. Vamos dar os nomes mesmo aqui. Questão do celibato, né? Essa questão de o padre, do sacerdote, do líder religioso católico não casar, né? Não construir, vamos lá, no popular, não construir família. Então, qual a sua opinião, então, sobre o perfil desse novo Papa? E se, por exemplo, a questão do celibato, se o senhor acha que poderá haver alguma mudança, isso é impossível acontecer, por que o celibato da igreja continua permanecendo todos esses séculos, enfim. O perfil que eu desejo para o Papa é o perfil que o Colégio Cardinalício já disse, né? Nas congregações gerais, que são essas reuniões pré-conclave, eles vão definindo qual é o perfil que eles querem para o novo Papa, né? E a linha é um Papa que continue essa abertura ao mundo, nas questões que nós estamos vivendo hoje, acolhida, né? Uma igreja realmente mais próxima dos pobres, dos marginalizados, dos humildes, realmente, mas um Papa conciliador. Eu creio que a palavra de ordem do dia seja conciliação. Um Papa que consiga agregar. É isso que eles têm falado, né? É isso que a gente tem escutado durante esses dias, né? Um Papa que consiga dialogar com o progressista, mas também consiga dialogar com o tradicionalista. Porque a igreja é isso. A igreja é tradição. Né? A igreja é tradição. Tem coisas aí que não tem como a gente mudar porque fazem parte da vivência da igreja. Mas a igreja também ela não está fechada em si própria. Né? Então, o perfil dele seria praticamente isso que o Colégio dos Cardeais já disseram. Olha, nós queremos que o próximo Papa seja desse jeito. Né? Um Papa realmente que continue essa abertura, essa acolhida, né? com todo mundo. Esse diálogo realmente com o mundo, porque não tem como a igreja se fechar em si própria e não dialogar com as realidades que nós vivemos hoje. Né? Mas um Papa também que seja um conciliador. Ele consiga agregar realmente e defender o que é próprio da igreja. A igreja não pode abrir mão da sua doutrina porque o mundo pensa de um jeito, né? Tem até uma frase que fala, né? Se a igreja se casar com uma determinada época, na próxima época ela fica viúva. Sim. Porque a gente não pode fazer isso, né? Então, aí tem coisas que a igreja realmente abraça que são nossas, né? E é o nosso tesouro. Né? Essa frase aí vai ter que estar no corte. Essa é muito boa. Interessante que... Então, o marido da igreja tem que ser. Se a igreja se casa com Jesus, uma época, ela vai na outra época ela fica vai viúva. Tá viúva. Né? Vai ter que arrumar marido de novo. Pois é. A questão do celibato, aí é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. O celibato não é um dogma. Ele não é um dogma. Igual a Santíssima Eucaristia, igual a Imaculada Conceição, que são verdades de fé. Elas não podem ser questionadas no âmbito católico, né? Então o celibato pode ser questionado? Pode. Na verdade, o celibato é a palavra fugiu agora, mas não é uma orientação, é uma determinação. Existia um termo melhor para esse momento, mas infelizmente acabou de surgir, estava aqui na ponta da língua. No sentido de que, quando é que surge o celibato presbiteral? No século XI.
Antes disso, não existia uma obrigação do celibato para os padres diocesanos. Por quê? A vida religiosa requer o celibato. Por exemplo, um religioso, antes dele, se ele quiser, por exemplo, ser sacerdote, mas ele tem que fazer o voto de castidade. Eu fiz o voto de castidade. E todos os outros religiosos da vida religiosa têm que fazer o voto de castidade. O padre diocesano, ele se compromete com o celibato. Eu serei celibatário, por exemplo. É uma das perguntas que o bispo faz no dia da ordenação, né? Por que surge? Primeiro, porque existia realmente uma grande confusão. O padre casava, né? Tinha ali os seus pertences, né? Quando morria, a gente já sabe o que acontecia. Lá ia a viúva com os filhos brigarem com a igreja por causa dos pertences do falecido, né? E isso dava muita dor de cabeça para a igreja. Então a igreja disse, não, vamos ter que adotar uma postura de aplicar realmente o celibato para todos os sacerdotes. Mas também tem esse viés pastoral, mas também tem um viés pedagógico, mistagógico e também teológico. Primeiro, imitando o próprio Cristo. Jesus Cristo, a gente sabe, não tinha uma companheira. Né? Ele se entregou totalmente pelo reino de Deus. Então, assim, o padre, aquele que é chamado a ser sacerdote, ele é tirado do meio do povo para servir o povo também. Então, ele não pode ter outras obrigações. O padre ele tem que viver para o altar. Né? Até Dom José Rui, que é o nosso bispo diocesano, ele dizia isso numa ordenação de um irmão meu, né? Do irmão de ordem. O padre é para as coisas de Deus, para as coisas de Deus. Se eu me comprometo com a minha mulher, com os meus filhos, eu tenho que me comprometer com a minha família. Berg aqui que é casado, sabe, você é casado também, sabe disso, né? A família requer um cuidado que o padre, né? E eu vou ser muito sincero com vocês, né? A vocação sacerdotal requer muito da gente. Tempo que eu não teria como conciliar tendo uma família. Porque assim, é uma vida doada realmente, tempo, né? Desculpa entrar numa pergunta que é específica para o senhor, Frei Pedro, mas assim, tempo e também obediência, né? Frei Pedro hoje está em Pernambuco, em Santa Cruz de Capibaribe, mas ele pode ser enviado para a África pela ordem religiosa agostiniana. E aí a família vai ter que ir junto, né? E ele tem essa obediência de fato a isso. Padres diocesanos, inclusive, temos um caso aqui em Santa Cruz de Capibaribe, não sei se eu falei no último podcast, não é que o padre, o sacerdote, é obrigado, né, proibido de casar. Se ele largar a batina, ele pode se casar e ele não estará incorrendo em pecado. Tem aqui em Santa Cruz de Capibaribe um padre que é casado na igreja, tem os seus filhos, tem a sua família, está na celebração da Santa Missa, comunga, não tem menor problema, ele só não pode exercer mais, não é, a ordem, o sacerdócio, ele não pode celebrar missas, ele não pode mais fazer isso. Então, é extremamente necessário a gente esclarecer isso. Por quê? Porque existem algumas dúvidas que existem, né, que elas são respondidas em perguntas como essa. Claro que você tem que ter o conhecimento primeiro para responder, mas aconteceu, por exemplo, se eu não me engano, Dom Rui deu esse testemunho, Frei Igor, de um sacerdote, né, que se apaixonou, pediu um tempo, né, e sempre se pede esse tempo, de um ano, sem exercer o sacerdócio e, ao mesmo tempo, sem ter nenhum tipo de vínculo amoroso, para ver se de fato permanece isso, não é? Discernir se quer ou não. E depois a própria igreja casa, se for a decisão daqueles sacerdotes em largar a ordem, não vai continuar sendo sacerdote, vai continuar sendo padre, não existe ex-padre, só não vai poder exercer a ordem. Isso mesmo. E outra coisa também, tinha falado na questão da própria imitação de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, como realmente uma doação total, mas também o próprio Paulo. Paulo vai fazer várias recomendações e eu sempre gosto... O conselho é que não case. Eu sempre gosto de brincar com isso. Paulo fala, olha, você que não casou, não casa, né? Paulo do jeito dele, né? Mas assim, e ele fala outra coisa também muito interessante, ele fala, o homem solteiro como a mulher solteira são solícitos às coisas do Senhor, né? O homem casado, ele é solícito com as coisas da sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, assim, o padre, como eu falei, é uma vida realmente doada, totalmente entregue, né? Tanto é que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de uma ordenação sacerdotal.
a gente se prostra ali, né? Ali, né, é um momento realmente de entrega, de dizer, bom, a partir daquele momento a sua vida é uma vida entregue pela causa do reino de Deus, né? Então existe, mais uma vez eu falo, mais a questão do celibato, inclusive se falou bastante durante o sínodo da Amazônia, que foi aquele sínodo que deu o que falar, porque se falava na possibilidade de abrir para que homens casados fossem ordenados padres, por causa da necessidade na região amazônica, né? E se falou, nos chamados também viri probati, né? No final, não deu em nada, né? O próprio Papa Francisco não colocou para frente, mas para dizer o seguinte, a Igreja Ortodoxa, que é uma igreja que tem sucessão apostólica, né? Os padres são casados, quer dizer, podem casar, né? O padre pode casar, mas os bispos não. Os bispos sempre são religiosos. Ou seja, para ser bispo na igreja ortodoxa, tem que ser um monge, que é alguém que fez voto de castidade, né? Apenas para dizer essa questão, realmente. E quando eu estive no último podcast, que foi a entrevista, vocês me perguntaram sobre o matrimônio, né? E eu falei algo que é interessantíssimo. Não que quem assume o matrimônio não vai estar, por exemplo, né? Quando se pergunta, padre não pode casar, vamos ser sinceros, né? O que se pensa é, padre não pode ter relações sexuais, não pode ter mulher, não pode ter esposa. O que se pensa é exatamente isso. Mas para católicos que assumem o sacramento do matrimônio, veja só. Em uma questão de saúde, se eu sofrer um acidente e me tornar inválido, não tiver aptidão física, a minha esposa, quando casou comigo, disse, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. O que isso significa? Que vai ser um celibato. Ou se minha esposa estiver doente, estiver fisicamente impossibilitada, o católico casado assume também esse compromisso de viver o celibato caso seja necessário, de viver a fidelidade caso isso seja necessário. Então, veja só, é um compromisso muito grande. Né? É um compromisso muito grande. E o período, né, de atividade sexual ele não é ad eterno. Né? Esse casal vai envelhecer. É aquilo, às vezes se entende que só é pedido a castidade para o padre. Mas para a vida matrimonial também é pedido uma castidade diferente. Mas é pedido também, porque a questão do respeito, do amor entre ambos. Eu lembrei da palavra, é disciplina. Né? O celibato na Igreja Católica é uma disciplina. Por quê? Aí já falei as questões. Né? Existiu esse problema de alguns padres que casavam, né, e tinha esse problema realmente com a família. Depois a igreja disse, bom, é bom a gente já disciplinar todo mundo, porque aí a gente consegue realmente fazer que o evangelho consiga chegar melhor às outras pessoas. O Frei Pedro e Berg também pode responder isso, mas o Frei que ele passou por esses contextos, né? Aí, que vai ser minha última pergunta, depois a Edmildo vai fazer sua última pergunta e Célia, tá certo? Uma questão muito importante até para a audiência realmente do Religados, do podcast Religados, inclusive pessoas evangélicas, né? Nós três somos evangélicos, como as pessoas sabem, e é muito interessante, uma das questões que eu acho muito interessante, da questão do estudo da Igreja Católica até a pessoa se tornar o sacerdote. Porque às vezes não se tem, não estou dizendo que todas as igrejas evangélicas, né? Mas em grande parte das igrejas, para não dizer a maioria delas, nós temos muitas vezes visto grandes absurdos, porque existe, eu vou usar essa expressão, camaradas, que se autodenominam muitas vezes homem de Deus, que não estuda, não abre um versículo da Bíblia, não estuda nada de teologia, não estuda nada de história. Nós tivemos aqui nessa tarde, nesse momento aqui desse episódio, no sentido de um momento histórico, né? No sentido da história da Igreja Católica. Né? Então eu queria perguntar para o senhor, até de forma didática, é muito interessante o senhor dizer isso. O tempo mesmo, o tempo de cada momento, filosofia, teologia, até o padre se tornar o padre. Porque tem gente que pensa que é a coisa talvez mais simples do mundo, né? Não é, viu? Pedro. Então, explica aí para a galera de casa. Olha, é um processo muito interessante, a questão da formação presbiteral, porque assim, e isso é histórico porque antes do Concílio de Trento, o Concílio de Trento foi o concílio que combateu a reforma protestante, é a chamada Contra-Reforma. Então, mas foi um concílio que foi muito positivo porque ele organizou a vida da igreja. Antes do Concílio de Trento não existia a instituição seminário.
Quando o jovem queria ser padre, ele ia morar com o padre da sua paróquia e ali acontecia a formação, né? Se ele não fosse para um convento, se ele quisesse ser padre diocesano, ele tinha que fazer essa experiência. O Concílio de Trento determina que existam os seminários para a formação sacerdotal, né? Hoje, a formação de um padre católico, ela dura entre 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Por quê? Existem algumas dioceses que pedem o chamado 2 anos de uma preparação, né? Então, o jovem passa ali uns 2 anos vendo realmente como é a vida da diocese, aprende um pouco também algumas questões que ele não consegue, que não são contempladas na formação nem teológica, nem filosófica, questões mais realmente clássicas, até o próprio latim, um pouco de grego, português, né? Porque um padre ele tem que falar bem, né? Ele não pode ser uma pessoa que não... tem que ser alguém que realmente conheça bem a língua. Logo depois, no meu caso, eu ingressei em 2016 no seminário, lá em Curitiba. Eu morei 3 anos em Curitiba, no Paraná. E eu já ingressei na filosofia. Já fui direto para a filosofia. Então, fiz 3 anos de filosofia, que é o bacharelado, né? Concluí a filosofia e fui morar 1 ano fora do Brasil. Eu morei 1 ano no Peru, em Lima, né? O que a gente chama de noviciado para os religiosos é um tempo de formação fechado. Nesse tempo a gente não pode ter celular próprio. A gente realmente... É 1 ano de aprofundamento na nossa ordem. No caso dos agostinianos, é um ano só, mas é o mais intenso da formação. Tem que ter muita convicção, viu? Então, assim, é 1 ano fechado, a gente chama de ano canônico, porque a gente tem pouquíssimo contato com a família, pode ligar uma vez durante a semana, mas de preferência de 15 em 15 dias, né? Para que a gente também faça esse desmame, né? De se soltar um pouco da família, de saber que agora... umbilical, de saber que agora você tem uma outra vida, não é que você vai renunciar à sua família, mas você tem uma outra experiência. E aí, terminando esse ano canônico, eu voltei para São Paulo e eu fiz 4 anos de teologia. Fiz 4 anos de teologia, concluí a teologia, no último ano eu fui ordenado diácono e ano passado eu fui ordenado padre. Fui enviado para cá, para Santa Cruz, como diácono, passei aí algum tempo ainda, e em maio do ano passado eu já fui ordenado padre. Então, assim... de 9 a 10 anos é a etapa de formação. Eu estava fazendo as contas aqui. Tinha contado 9 anos. Mas, assim, isso os agostinianos. Sim. Os jesuítas, por exemplo, do Papa Francisco, geralmente é mais tempo. Entre 13 a 15 anos de formação. Porque os jesuítas, eles pedem que você tenha a teologia, a filosofia e uma outra carreira. Você tem que ter uma outra faculdade. Profissional? Isso. Você tem que ter uma outra, por exemplo, o Papa Francisco era químico, por formação. Né? Tá. Os salesianos também, me parece que são de 13 a 12 anos de formação. Então, assim, cada ordem vai se adaptar, cada congregação vai se adaptando de acordo com aquilo das suas constituições. Mas hoje, no Brasil, é de 8 a 10 anos para você se ordenar. E interessante, só trazendo um testemunho que não é meu, né, mas das carmelitas, né, viajando com a esposa e o filho, passamos pelo Carmelo, em Camaragibe, e tivemos contato com a freira, a irmã Maria Cândida, né? Inclusive ela ficou como intercessora nossa. Ela estava lá há 20 anos, enclausurada. Olha, as freiras carmelitas, elas não saem de lá. A vida delas horas, não saem de lá. Não sai. A não ser numa extrema necessidade, caso de saúde, necessitar ir para o hospital, ok. Fora isso, elas não saem. Ela estava lá há 15 anos. Tem freiras com 30, 40 anos que não saem do Carmelo. Elas têm WhatsApp. Um WhatsApp para todas. Que só tem direito, se eu não me engano, a 1 vez por semana ir lá e, olha, tem mensagem para você, fulano de tal, olha, responda a mensagem, pronto. É isso. E aí você vai lá fazer a visita, tem um horário para fazer a visita. Eu tenho até a foto aqui, depois eu mostro para vocês. É impressionante. Você faz a visita, você senta aqui de um lado, ela está sentada do outro lado, mas tem uma grade aqui. É o chamado parlatório. Parlatório. E a gente conversa, é muito interessante porque você pensa que são pessoas desatualizadas, que não vão ter o que conversar. É uma sabedoria. E uma profundidade espiritual, né, Berg? Espiritual impressionante. Você sai de lá abençoado, de fato, você sai de lá leve. O próprio semblante, né, as carmelitas, a quem nos atendeu, e todas são assim, né, todas cobertas apenas o rostinho assim, ó, apenas o rostinho. Né? E aquele rosto expressa
uma paz, uma santidade, uma sabedoria impressionante. São pessoas que, de fato, que por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, resolveram ter uma vida enclausurada. É onde muitas vezes, Frei Pedro e Igor, a gente não pode negar, em hipótese alguma, nossa humanidade, as nossas necessidades, né, físicas, materiais, corporais, mas quem tem fé de fato no nosso Senhor Jesus Cristo sabe que isso aqui é apenas uma passagem, é apenas um momento. E vale a pena viver toda uma vida de celibato, por exemplo, como o Frei Igor vive. Por quê? Ele vive já um compromisso que eu estou caminhando para ele, por outra via, né? Pelo meu matrimônio, por esse sacramento, eu sou a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Teologicamente, toda a igreja é a noiva de Cristo. Mas os padres sacerdotes já assumiram, né, esse noivado desde aqui. Né? É um noivado já direto desde aqui para casarmos de fato com nosso Senhor Jesus Cristo, haver essa união e vivermos com Ele na eternidade. Aí quando ele falou da questão de 1 ano, né, falando pouquíssimo, não tem celular, não tem, lembrei exatamente das carmelitas. Né? É sem celular e com 1 hora por final de semana de internet, viu? Era. Mas é só a dado Tem que correr, hein? a dado de informação histórica, né? A vida religiosa na igreja, ela surge como uma resposta quando cessou a perseguição. Então, o império se tornou cristão, não tem mais perseguição. Como é que a gente vai fazer agora? Porque assim, o martírio era a forma mais fácil de você alcançar a santidade, né? Não, a gente vai ter que criar uma outra forma de radicalidade. Aí surge a vida religiosa, né? Então é o chamado martírio branco que eles falavam antigamente, né? O martírio sem sangue, mas uma vida realmente doada, né? Ok, minha pergunta continua na temática. A Igreja Católica prepara muito bem os seus sacerdotes para o ministério, e a minha pergunta é quanto aos congregados da Igreja. Como vocês trabalham essa questão teológica com os membros, com os participantes, com os católicos em si? Porque, às vezes, assim, como é essa questão do ensino, né, teológico para as pessoas que participam da Igreja Católica? Porque, às vezes, a gente sente, quando conversa com alguns católicos, a gente sente falta, o pessoal não sabe onde está o Apocalipse, onde está o Gênesis, e diz que é católico. Eu digo, minha nossa, você está indo para qual igreja, criatura? Está entendendo? Aí, como é trabalhada, se isso é uma questão de negligência do próprio membro da igreja, do próprio pároco, é pároco que chama? Ou se, assim... Como é que a igreja trata, né, os congregados na questão do ensino teológico, do ensino bíblico? Porque a gente vê que os padres, né? a instrução, os padres, os sacerdotes são muito bem preparados, muito bem instruídos. Berg, a gente vê que é super instruído, super entendido naquilo que defende, os padres também, mas a pergunta é sobre aquela pessoa normal que vai ali para a missa e que diz eu sou católico e não tem nenhum cargo eclesiástico. Pronto, a sua pergunta é boa, que o Frei vai responder. Berg é um exemplo claro desse. O exemplo do Religados é bem claro para Berg, porque grande parte do nosso público é evangélico. Quando Berg estava nos debates, muitas pessoas acharam que por Berg ser, não ser evangélico, ser católico, talvez não tivesse esse conhecimento das escrituras, não ter esse conhecimento da Bíblia, né? E aí muita gente pensou que Berg era um padre, né? Teve gente que fez perguntas a você no dia da entrevista achando que Berg era um padre. A pergunta do celibato, perguntaram a Berg sobre isso, achando que Berg era um padre. Então, sua pergunta é muito propícia, Frei. Eu vou falar enquanto pastor e Berg depois fala enquanto ovelha. Infelizmente, existe sim um déficit na questão da instrução. No sentido de que os padres são muito bem preparados realmente, porque existe uma dedicação da própria igreja em poder instruir bem os seus sacerdotes, né? Mas aqui existe também um dado histórico. Vocês sabem que antes do Concílio Vaticano II, que aconteceu ali na década de 60, 62 até 65,
o leigo, e eu digo leigo católico, ele era muito privado no sentido de que não se procurava o conhecimento realmente. Existiam os que, claro, sempre existem aqueles mais interessados, né, como é o exemplo de Berg, né, daqueles que procuram entender mais a sua fé, mas também existem aqueles que dizem, bom, eu vou para a missa e para mim basta, tá bom? Né, não quero saber de doutrina, nada do tipo. O que acontece conosco hoje, eu acho que é o grande desafio da igreja hoje, é a catequese. Instruir bem, mas educar bem da base ali. A criancinha que chega para a nossa catequese, eu sempre digo isso. A criança que vai para a catequese, ela não tem que ir para aprender a rezar o Pai Nosso, Ave Maria e o Creio em Deus Pai. Ela tem que aprender isso em casa. Os pais têm que ser os primeiros catequistas, para que quando a criança chegue, ela já saiba fazer as orações iniciais que a gente aprende na catequese, né? Ali ela tem que realmente aprender desde o começo o que é a doutrina da sua igreja. O que é que a igreja ensina sobre aborto? O que é que a igreja ensina sobre os padres? Por que é que a gente tem a missa? Salvação, o que é o inferno? Mas esse tipo de coisa é o que a criança ela tem que ser instruída. Hoje, o que acontece muitas vezes é que a grande parte da vida das pessoas não está mais ligada àquilo que a igreja fala. Então, assim, e isso os evangélicos eles estão um pouco mais à frente que nós, porque as pessoas elas vão para a igreja evangélica e aquilo faz parte da vida delas. Você não é só evangélico na igreja, no domingo. Você é evangélico 24 horas por dia. O que falta, às vezes, para a grande maioria dos católicos, e eu sempre gosto de dizer isso, para mim, ou você é católico ou você não é católico. Esse negócio, católico não praticante. Não. Não tem esse negócio de católico não praticante. Ou você pratica a sua fé, ou você não pratica a sua fé. E aí, talvez, eu digo Berg é uma exceção, mas, por exemplo, a gente sabe quando um católico é um católico verdadeiro. Porque ele se apaixona pela fé. Ele se apaixona pela doutrina, ele se apaixona pela história, ele vai procurar saber. E às vezes ele não precisa nem... Os olhos lacrimejam. Às vezes ele não precisa nem se instruir com o seu padre da paróquia, porque hoje a gente tem isso aqui, ó, rede social. O YouTube está repleto de padres que estão catequizando, e que bom que estão catequizando, né? Bons padres, né? Boas homilias. O Papa Bento XVI ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia assim: o grande milagre da igreja é sobreviver às homilias dominicais, que são, na grande parte, não são preparadas. Então, assim, o leigo também ele sente quando o padre prepara as coisas. Né? Então, mas ao mesmo tempo que eu digo que existe um pouco dessa desassociação da vida com a fé, no sentido de dizer assim, eu sou católico 24 horas por dia, né? Então eu estou conduzindo a minha vida de acordo com aquilo que ensina a minha igreja, né? Mas também existe hoje uma procura muito grande de leigos em querer se instruir. Né? Então aí leigo que está fazendo teologia, né? Leigo que sabe de liturgia mais que os padres. Né? Eu fui coroinha e eu me lembro que eu tinha uma curiosidade enorme de entender a liturgia da igreja. E é uma coisa que você vai se apaixonando realmente, porque aquilo vai te cativando. E você vai encontrando sentido naquilo que você está celebrando. Porque, assim, o que foi que fez, por exemplo, o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II, ele aproximou a liturgia do povo. Então, aquela senhorinha que ia para a missa para rezar o terço, enquanto o padre estava rezando lá em latim, ela começa a não assistir à missa. Ela começa a participar da missa. A participação frutuosa. Quando a gente participa frutuosamente da missa, a gente colhe esses frutos espirituais. Então, ao mesmo tempo que eu vejo esse déficit, eu também vejo hoje uma grande quantidade de leigos interessados em conhecer, em defender a sua fé. E isso é muito positivo, porque as pessoas se instruem. Né? E elas começam também a defender aquilo que elas acreditam. Agora, a gente chega muitas vezes infelizmente, entre os católicos existe muito isso, né? De tal tema, olha, a igreja diz isso, mas eu penso diferente. Né? É um erro, né? Infelizmente. Frei Hugo falou muito bem a questão da falta da catequese.
Não é? Veja só, não que a igreja não tenha catequese, a igreja tem catequese, inclusive, liturgicamente, se você participar das celebrações da Santa Missa durante 3 anos, você lê a Bíblia a cada 3 anos. Não existe nenhum texto bíblico, né, que não seja colocado na liturgia da Santa Igreja Católica. Quando um protestante, por exemplo, diz que o católico não lê a Bíblia, isso é um erro gigantesco. As celebrações dominicais têm 4 leituras, todas as celebrações dominicais. Então, isso é um equívoco muito grande. Agora, existe também a questão da homilia sendo feita em cima da liturgia, em cima dos textos bíblicos. E, às vezes, falta catequese nas homilias, né? E falta também interesse dos leigos em procurar a doutrina e conhecimento. Veja só, a questão do conhecimento ela não se dá apenas pelo professor, o aluno tem que estar atento àquilo. O aluno tem que estar ansioso por ter o entendimento da fé que ele professa. Muitos desses católicos, quando você diz onde está o Apocalipse, né? Como é que você vai procurar um texto bíblico, tal livro, tal capítulo, tal versículo, que ele não tem o conhecimento, muitas vezes é o católico de IBGE, desculpa a expressão aqui, né, mas eu vou usar esse termo, porque se alguém se encaixar nesse termo, procure resolver sua vida. É o Que jumento assim, batizado. Né? eles são batizados, né? Quando nasce, que é bebezinho ainda, e se considera católico, mas parece que há um abandono, né, Sim, da sim. igreja. Eu um chamo de abandono. pagãos batizados. Sim, Quando eu fiz a pergunta melhor, assim, né? É melhor, é melhor. Porque assim, eu falo da ignorância. Podemos né? editar ali, Eduardo Júnior. Mas às vezes é exatamente isso. Por quê? Porque existe uma ignorância tão grande que pensa que por apenas ter sido batizado é católico. Não, não é isso. Não é isso. Para você ser católico, não existe católico não praticante. Eu sou jogador de futebol profissional não Não praticante. praticante, pois é. Que coisa é essa? Né? A minha esposa é catequista, né? Ela é catequista da primeira comunhão e domingo passado foi a segunda turma dela, que comungou pela primeira vez. E eu estava até conversando com um amigo nosso, paroquiano nosso, Frei, exatamente dizendo o seguinte: olha, eu estou olhando aqui na celebração da Santa Missa, tem pessoas que eu nunca vi na celebração da Santa Missa. Os pais dos catequizandos. Muitos, na verdade. Muitos nunca vi na celebração da Santa Missa. E aí você percebe que o comportamento é diferente, o barulho que faz na celebração, não pode fazer barulho na celebração, tem que fazer silêncio. Não entende o que está acontecendo. Não sabe as respostas, né? Não sabe as respostas mais simples que são feitas. Então, veja só, a primeira catequese é dos pais. A igreja cresceu, a igreja dominou o Império Romano através da catequese das famílias. Percentualmente, os historiadores, inclusive, registraram isso, a igreja crescia conforme cresciam as famílias. A catequese era dada em casa. Não se esperava dos sacerdotes para dar a catequese era dada em casa. As chamadas domus ecclesia, né? A igreja familiar, né? Eu vou fazer agora uma pergunta bem rápida. Pergunto, vocês respondem até mesmo por conta do tempo. Então, porém, contudo, segundo a nossa pergunta desde o início, conclave hoje, nós podemos afirmar que hoje o próximo conclave é de Deus? Sim, sim, no sentido de que nós acreditamos realmente que, como dizia o Papa Bento XVI, né, não é o Espírito Santo diretamente, ele não desce ali para dizer, olha, vai ser você, né? Mas nós acreditamos que o Espírito Santo ele conduz a igreja nesse caminho de santificação, né? Independente de quem seja eleito, independente de onde vier, né, ele será conduzido, né? De alguma forma ou de outra, é o que nós acreditamos, né? O Espírito Santo sempre conduziu a igreja, não vai deixar a embarcação de Pedro afundar, né? Independente de quem seja eleito o novo Papa. A gente trouxe aqui na história papas que visivelmente não foram eleitos pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo sempre conduziu a igreja, mas é necessário os cardeais, a igreja estarem dóceis ao Espírito Santo, né? A grande questão aqui para nós católicos é o seguinte: a Igreja Católica é de Deus? Ah, sim. A Igreja Católica de Deus é a continuidade de nosso Senhor Jesus Cristo, é chamado corpo místico, não é? A sucessão apostólica está na Igreja Católica, é o que vai acontecer agora no novo conclave, né? Se você pegar o novo Papa que foi eleito e fazer um retrocesso, você vai Francisco, Bento, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23,
Aí vai Clemente, Cleto, Lino, São Pedro. Papa Paulo VI, em uma conferência da ONU, né, foi convidado, e ele se apresentou da seguinte forma lá na conferência, abrindo seu discurso: Olá, eu sou Pedro. Francisco poderia dizer: Olá, eu sou Pedro. O próprio Papa poderá dizer: Olá, eu sou Pedro. Mesmo que nenhum assuma mais o nome de Pedro, mas qualquer Papa está dando sequência à missão de São Pedro. E isso é lindo na nossa igreja. Muito bom. Eu fiz essa pergunta porque eu lembrei de alguns acontecimentos anteriores, né? Mas aí, como o Frei respondeu, independente do que acontecer, a gente sabe, ou no caso, vocês, né, creem que realmente está na direção de Deus. Se o que for eleito não for bem sucedido, mas Deus continua no controle, não é isso? Muito bom. Iniciamos, né, o episódio. Estamos terminando esse primeiro episódio, né, mas iniciamos os episódios de retorno do Religados com chave de ouro. Foi muito bom mesmo. Foi, meninas? Nada mais, nada menos do que com conclave. Exatamente. Então, assim, muito bom mesmo. A gente Espero agradece. que o pessoal que vai estar nos assistindo compreenda, né? Isso, Tenha aí, exatamente. goste e também aprenda, né? Sobre esse processo que acontece no Exatamente. mundo. Pode ser, é bem possível que as pessoas que estejam assistindo agora, né, chegaram até aqui no final assistindo esse episódio, a decisão já tenha sido tomada. É possível que isso aconteça, né? Logicamente, essa gravação foi antes do início do conclave, um dia antes, tá bom? Mas a gente entende que é muito importante, foi muito importante falar dessa temática, né? E com pessoas tão gabaritadas como Berg Lucena e, lógico, o Frei Pedro Igor. Valeu, Berg. Como é que as pessoas fazem para encontrar a Berg Lucena, que sempre é sucesso no Instagram do Religados? Olha, muito obrigado, agradeço a vocês o convite novamente, né? Estarei disposto quando assim for possível e necessário. Você me encontra no Instagram berglucena88, tá bom? Eu sou consagrado à Comunidade Católica Divina Misericórdia, aqui de Santa Cruz de Capibaribe, né? Temos a missão aqui em Santa Cruz, evangelizamos, né? Conforme Deus nos chamou, e agradeço também a presença do Frei Igor, né? Chamei, você pediu para chamar um sacerdote, Isso. chamei o Frei Igor, dele de prontidão já aceitou o convite, foi muito bom, prazer, né? Foi uma bênção estar aqui com o senhor, Frei Igor, debatendo e conversando sobre o conclave. Frei Pedro Igor, a gente agradece demais a sua presença, viu? Satisfação demais ter lhe conhecido, tá bom? Não vai ficar só dessa vez. Como o assunto do Religados é de assuntos religiosos, qualquer hora dessa a gente lhe convida de novo, tá certo? Muito bom para o segundo tempo, tá certo? Obrigado mesmo. Como é que as pessoas fazem para encontrar o Frei Pedro Igor, né? O Frei Pedro Igor explicou aí, né? Que ele é um missionário no sentido de não estar num lugar específico, mas no momento, como é que as pessoas fazem para lhe ver, lhe encontrar? Fala aí pra galera de casa. Olha, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, né, e parabenizar também pela iniciativa, né, pessoas que professam um credo diferente. Claro, somos todos cristãos, né, mas com doutrinas distintas, mas também de parar, de escutar, de querer entender também o processo, né. Então, parabenizar também a vocês três, né, por essa iniciativa que é muito bonita. Eu acho que a gente tem que caminhar realmente aí mesmo que tenhamos doutrinas distintas, mas eu creio que todo mundo quer chegar no mesmo lugar, que é o céu, né? Então, que possamos também estar caminhando sempre nessa comunhão de almas, né? Seguindo aí nosso Senhor Jesus Cristo. A Berg também, muito obrigado, Berg, pelo convite, viu? Também Deus te abençoe. Berg já é paroquiano nosso, a Aninha também, que é a esposa dele. São pessoas bem presentes lá na nossa paróquia. Bom, quem quiser me ver pessoalmente, né? Vá para a missa no Santo Agostinho, todo domingo das 9h19, tá certo? Pode ir lá participar. Frei, não sou católico, mas queria conversar com o senhor, pode também. Nós temos atendimento de terça a sábado, das 9 ao meio-dia, lá no Santo Agostinho. Você pode nos procurar, tem o Frei Pedro, tem o Frei Jean e o Frei Jefferson. Tem logo 3, né? Pode procurar. E também na internet, no Instagram, eu estou como Frei Igor. Igor com H, H-I-G-O, tá certo? Então, nos encontramos, se Deus quiser, em outras oportunidades. Muito bom. Meninas, estamos juntos semana que vem. Convidado, estamos já fechando com ele. Tá? Geralmente eu aviso o convidado com uma semana de antecedência, mas estamos já fechando com ele. Semana que vem estamos juntos, né?
Se Deus quiser, tá certo. Quero agradecer mais aí ao Eduardo Brito, né? Tá técnico, um abraço pro Eduardo. Quero agradecer, né, o apoio da JM Kids, da Santa Saúde, da Mazé Transfer e Tecidos, do Centro Educacional Ludos, da Esquadra Imóveis, da Multiclin Saúde e da Decidida Moda Praia. Então, você que nos acompanhou, um abraço para todos vocês. Semana que vem estamos juntos com o Religados, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, Religados Podcast do YouTube. Ative o sininho das notificações. E também nos siga no Instagram, até porque haverá cortes então, desse episódio de hoje. Valeu a todos, obrigado, até para a semana. Tchau!